É com muito gosto que vos recebemos hoje na Casa da Música. Não saberão, mas a Casa da Música é uma instituição a que a TEL está ligada antes do seu nascimento. Apoiámos juridicamente tudo quanto existiu antes da Casa da Música. Quando digo apoiámos, estou a falar em termos coletivos. Foi a minha queridíssima sócia, Cristina Ferreira, que assumiu esse trabalho ao longo de vários anos, que até agora, decorridos 18 anos, se mantém como advogada à titré da Casa da Música. É, portanto, uma casa em que nos sentimos bem e em que não corremos o risco de ter inundações sinistras, como aquela que se verificou na nossa primeira conversa desassombrada em Marchal Gomes da Costa. Como sabem, o tema da nossa conversa desassombrada de hoje é a convicção. Continua a cargo do nosso querido curador Eduardo Paz Barroso e contamos hoje com a Teresa Nogueira Pinto e com o Francisco de Assis e com a assistência da nossa Mafalda Santos Carvalho, jovem e brilhantíssima advogada do nosso escritório de Lisboa. Como tenho dito, como disse nas anteriores conversas desassombradas, esta é uma iniciativa não altruísta, antes e apenas egoísta da TELS, que com elas pretende dar um contributo para as nossas equipas, aos nossos advogados, a todos os nossos colaboradores e ao pequeno mundo, grande mundo que nos circunda, tentando pôr as pessoas a pensar, a refletir sobre temas diferentes daqueles em que magicam todos os dias e, com isso, fazer pessoas melhores, melhorando também a qualidade do que nos rodeia. Como sempre tenho feito, agradeço ao Eduardo Paz Barroso o contributo fundacional que deu para estas conferências, para estas conversas. É um contributo que a TELS tem muita honra em ter e que, se tudo correr como esperamos, terá continuação noutras iniciativas em que seguramente o Eduardo também estará presente. Pelo nosso lado, está-lo-á de certeza. Agradeço também, claro, à Marta Pessoa, nossa diretora de comunicação, que tem um papel relevantíssimo, a quem o sucesso destas iniciativas se deve em grande medida. Além dos nossos convidados e do Eduardo Paz Barroso e dos nossos jovens advogados, é a pessoa que mais tem trabalhado e que mais tem contribuído para a belíssima organização destas conversas. E, claro, agradeço à TELS, na pessoa do Miguel Torres, nosso Presidente do Conselho de Administração, ter permitido que este meu sonho se tivesse podido concretizar. Francisco de Assis e Teresa Nogueira Pinto não são bem conhecidos, não precisam de grande apresentação. Suponho que o Eduardo dará umas palavras sobre ambos. Eu sempre quereria dizer que agradeço a ambos, naturalmente, agradeço muito terem tirado este final do dia para estar connosco. E todos nós sabemos que verdadeiramente não é o final do dia, que são precisos, por muita experiência que se tenha, é preciso sempre pensar, preparar, arrumar ideias, portanto, perderam bastante tempo connosco. Este agradecimento é especial, claro, para Francisco Assis, porque sabemos que é o cabeça de lista do PS no Distrito do Porto, tem responsabilidades atualmente muito grandes, percebemos que é um sacrifício importante, significativo, estar hoje aqui. Francisco Assis habituou-nos no passado a opiniões e posicionamentos nem sempre fáceis, muitas vezes disruptivos, sempre cheios de convicção e esperamos que assim continue.
Foi longos anos presidente de uma importante Câmara Municipal, foi longos anos deputado, foi 4 ou 5 anos presidente do Conselho Económico e Social e leciona na Universidade de Lusíada. A Teresa Nogueira Pinto é mestre pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e é doutorada em estudos sobre a globalização pela Universidade Nova de Lisboa. É docente universitária e investiga sobre os fatores de legitimação do poder em regimes autoritários e sobre os efeitos políticos da globalização. É também, tal como Francisco de Assis, uma pessoa de excelência que muito nos honra estar aqui. E sendo certo que o convite à Teresa Nogueira Pinto lhe foi feito pessoalmente e está aqui pelo que é, pelo seu passado e pelo que tem investigado e pelo muito que sabe, não posso deixar de lembrar que é filha da Maria José Nogueira Pinto e do Jaime Nogueira Pinto. Ela mais política, ele mais intelectual, marcaram profundamente a minha geração, tiveram, como sabem, Maria José Nogueira Pinto já partiu para a autoridade há alguns anos, o Jaime Nogueira Pinto continua a escrever e a produzir, que seja qual for o posicionamento político que se tenha, aquilo que ele diz e aquilo que ele escreve deve ser objeto de grande meditação por todos nós. E convido-vos a seguirem-no também. Para terminar, e falando da Maria José Nogueira Pinto e do Jaime Nogueira Pinto, assim, com a nossa singeleza e com a nossa modéstia, gostava de, na pessoa da Teresa, lhes prestar aqui esta pequenina homenagem, da Teles, minha, são pessoas de referência que nos marcaram muito. E finalmente, ainda sobre a Maria José Nogueira Pinto, lembro-vos que está na internet e é fácil de encontrar aquele seu último texto, com o título Nada Me Faltará, que acho que faz bem a todos nós lermos de quando em quando. Agradeço-vos terem vindo, desejo-vos boa noite e deixo-vos com os nossos convidados, com o Eduardo e com a Mafalda. Muito obrigado. Bom, olá. Hoje vou ser politicamente incorreto. Olá a todas e a todos bem-vindos a mais esta conversa desassombrada. Agradeço naturalmente, no que me diz respeito, as palavras sempre generosas do Carlos Lucena, que praticamente já fez a apresentação dos nossos convidados. Acrescentaria apenas duas questões muito breves. A Teresa Nogueira Pinto, além, enfim, das qualidades que tem no seu currículo, é alguém que acompanha com muito critério e rigor a atualidade política nacional e internacional e reflete sobre ela. Por outro lado, impõe-se aqui dizer que quando eu convidei, quando comecei a conversar com o Francisco Assis sobre este projeto, ele estava, pelo menos estava, não me disse nada, a léguas de distância de imaginar que ia ser candidato e eu muito menos, e portanto era bom que tivessem presente, para o bem e para o mal, se é que há bem e mal numa coisa destas, o facto de estarmos aqui hoje confrontados com uma realidade que, digamos assim, não estava na agenda. Dito isto, eu ia mesmo começar pela Mafalda Santos Carvalho, a quem cumprimento. Queria também dizer, já o tenho dito, que tem sido para mim uma experiência muito enriquecedora e muito, enfim, muito gratificante ter a possibilidade de encontrar jovens advogados, muito jovens mesmo, como é o caso da Mafalda, aqui neste projeto, e justamente começo por pedir, enfim, numa abordagem muito breve, num ponto de partida, que nos diga a todos como é que se criam convicções no direito, como é que lida com as convicções dos outros
dos clientes, das partes, dos juízes, dos procuradores. Muito boa noite a todos. Eu, como advogada, sou fundamentalmente uma aplicadora do direito e, portanto, seja na defesa de uma causa no tribunal ou na elaboração de um contrato, por exemplo, eu devo sempre procurar a melhor solução jurídica, que será aquela que realiza melhor os interesses que eu estou a defender. Um advogado não é um professor de direito e, portanto, não tem convicções doutrinárias sobre os temas jurídicos que constituem o seu estudo. E por isso eu entendo que são princípios fundamentais de natureza ética e moral que formam o núcleo duro das convicções que orientam ou devem orientar a profissão de um advogado. Eu estou a pensar em princípios éticos como a responsabilidade, a lealdade, a transparência, a deontologia, e em princípios morais fundamentais como o respeito pela legalidade e a defesa intransigente dos direitos fundamentais. Portanto, eu até aceito que um não-advogado fique perplexo quando vê um advogado a defender soluções jurídicas diferentes, consoante o caso que tem em mãos. Mas a verdade é que é mesmo esse o nosso trabalho, é defender o entendimento que seja mais favorável à posição do nosso cliente, desde que, claro, essa posição não viola as nossas convicções éticas e morais que se sobrepõem. E, portanto, um advogado que não tenha uma forte convicção nestes princípios fundamentais, basilares da nossa profissão, até pode ser um grande advogado, por ter muito sucesso, pela sua experiência, pela sua prática, os seus conhecimentos, mas não será um advogado bom. E eu também poderia falar de convicções jurídicas, mas eu acho que elas acabam por ser subalternas das convicções éticas e morais que cada um tem. Ou seja, elas quando se impõem nem é tanto pelo seu caráter jurídico, mas pela consciência moral que elas encerram. Ou seja, um advogado é intransigente na defesa dos direitos fundamentais não porque a lei prevê essa defesa, mas porque a sua violação ofenderia princípios morais fundamentais. No fundo, um advogado até pode defender um infrator, mas não pode ele próprio cometer uma infração. Relativamente às convicções dos outros com que nós temos que lidar, e nem sempre é fácil, desde logo temos as convicções dos nossos clientes, que podem mostrar-se inconciliáveis com as nossas ou mesmo inconciliáveis com os seus próprios interesses, e nessas situações, quando nós não conseguimos demovê-los, eu acho que nos devemos afastar, porque eu acho que um advogado deve ter a liberdade e a coragem de agir de acordo com a sua convicção moral e rejeitar um caso se esses limites morais são ultrapassados. Num caso extremo de violação ou de pedofilia, por exemplo, eu não tenho dúvidas de que qualquer pessoa, qualquer criminoso merece ser defendido e ter a melhor defesa possível. Mas se eu considero que, por razões que ofendem as minhas convicções morais, eu não consigo desempenhar o meu papel de o defender cabalmente, eu tenho até o dever ético de me afastar e de permitir que um colega meu mais capaz o faça por mim. Depois também tenho as convicções dos meus colegas, sejam do meu escritório, sejam de outros escritórios que estejam a defender posições contrárias às minhas. Também nessas convicções é preciso que prevaleçam estes princípios fundamentais éticos e morais, que são eles que vão permitir que o nosso relacionamento seja leal e construtivo, sob pena do serviço que nós estamos a prestar ser prejudicado. E, por fim, as convicções dos magistrados, dos judiciais e do Ministério Público, que são principalmente relevantes na advocacia de contencioso. Também os juízes e os procuradores têm as suas próprias convicções e as suas opiniões em matérias até mais de índole social, por exemplo. Cada juiz já ter a sua perspectiva sobre os direitos e as responsabilidades dos trabalhadores e dos empregadores, a sua perspectiva sobre o direito à propriedade privada e o confronto com a posição dos arrendatários, o direito das mulheres, etc. E, portanto, essas suas convicções também se vão necessariamente refletir nas suas decisões e, por isso, conduzirão, dentro dos parâmetros da lei, a soluções diferentes. E o advogado o que é que pode fazer? Nada, o advogado vive nessa incerteza, o máximo que ele pode fazer é tentar convencer o magistrado de que, não obstante essa divergência nas convicções, a posição do seu constituinte é mais razoável e o sucesso não é garantido, o insucesso nem sempre é de fácil compreensão, mas esta é uma contingência própria da nossa profissão, que faz uso de uma ciência que não é exata, que é o direito. Muito bem, muito obrigado, Mafalda. E vamos partir justamente desta questão das convicções do direito, Francisco Assis, para as convicções da democracia. Não existe democracia sem convicção democrática, podem existir muitas formas de regimes, mas a liberdade está na essência ontológica da definição de democracia.
E essa definição de democracia, essa convicção, define-se de várias formas. Há aspectos comuns entre todas elas, do mesmo modo que também existem muitas formas de totalitarismo com coisas comuns entre si. E em ambos os modelos, democracia e totalitarismo, existem manifestações concretas no cotidiano. No plano da filosofia, o Francisco tem estudado muito, e conversamos até várias vezes sobre isso, um autor, enfim, fundador da reflexão sobre a democracia, da esquerda, Cornelius Castoriadis, e sobretudo Claude Lefort, que tem, digamos, que eu sei que prefere, digamos assim, portanto é outra das suas referências na filosofia política. E há uma questão central nestes autores. A democracia foi inventada por homens em sociedade. Lembro, aliás, a propósito, um ensaio seu, até relativamente recente, sobre o Claude Lefort, a propósito da questão dos direitos do homem, que remete para a importância da confrontação do sujeito consigo próprio. Isto é, dentro de todo este paradigma, e estou a citá-lo, Lefort é um pensador do acontecimento, da contingência, do conflito e da liberdade. A partir deste enunciado, e eu lembro muito claramente, porque acho que isto tem interesse também este historiar, o Lefort rescindiu muito cedo com o trotskismo, portanto uma espécie de radicalismo de esquerda, e antes disso há um livro muito importante que tem sido muito falado de quando em quando, porque é tragicamente ainda atual, que é o livro do Gide de 36, o regresso da União Soviética, que imprime o valor de dissidência e que, digamos assim, inaugura, portanto, o valor da dissidência como liberdade face aos regimes comunistas. Desde os gregos até hoje há muitas práticas e visões da democracia. A democracia é essa que se confronta com aquilo que também muitas vezes é designado por disfunções e patologias. Em suma, o intolerável e a tolerância, questões que o preocupam. Questões que preocupam Castoriadis e Lefort e que repercutem-se na sua ação política concreta, seja quando está mais discreto, digamos assim, seja agora que está mais debaixo dos holofotes. E até por isso acho que esta questão tem, digamos, um suplemento de curiosidade particular. Por isso, diga-nos, no seu entendimento, como se cuida e preserva nestas condições, peço desculpa, a convicção democrática. Muito obrigado. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite para estar aqui presente, as palavras muito amáveis que me dirigiu. É para mim uma grande honra estar com as pessoas com quem estou aqui, numa espécie de mesa. Quero começar por prestar uma homenagem a uma pessoa ao homem do Porto que morreu em abril passado, que é o Paulo Tunhas, porque talvez sem ele nós não estivéssemos aqui. Nós conhecemos os dois através do Paulo Tunhas. E foi o Paulo Tunhas que, pelo menos em relação ao Castoriadis, foi através dele que eu tive contacto com o pensamento do Castoriadis e estava, inclusivamente, a fazer doutoramento sobre o pensamento dos dois autores, mas estava, na medida que era ele o meu orientador, e o Paulo Tunhas foi um dos grandes nomes, foi talvez o maior filósofo da sua geração, morreu subitamente em abril e foi feita agora recentemente uma homenagem pela Faculdade de Letras, mas eu creio que era preciso um maior conhecimento da obra do Tunhas. E é também para mim motivo de grande satisfação estar com uma pessoa que é filha de alguém com quem privei no Parlamento, a Maria José Nogueira Pinto, com quem fundei um clube político. Há bocado esqueci-me de dizer isso, éramos só três, era eu, ela e outra pessoa, que fundamos um clube político, que verdadeiramente nunca produziu nada, mas foi um clube político que tinha boas intenções e que eu conheci bastante bem, por quem tinha grande estima e admiração, assim como tenho admiração intelectual pelo Jaime Nogueira Pinto, apesar das diferenças que são conhecidas. E gostei muito de ouvir da sua intervenção sobre a convicção no mundo jurídico. Então vamos à questão que me coloca. Em segundo lugar, dizer que, evidentemente, quando me convidou, já foi para aí há um ano, não é? Sim. Portanto, eu não imaginava sequer que estaríamos nesta situação. Não é que eu seria candidato, é que o país estaria nesta situação. Ninguém imaginava. Portanto, se ultrapassava toda a mente mais imaginativa do país, provavelmente não vou dizer quem é, provavelmente não imaginaria que hoje estávamos na situação em que estamos. Portanto, vem com todo o gosto, e até foi uma maneira de interromper a campanha eleitoral, que é sempre um momento de excesso de convicções, não é? E agora é um momento de dúvida e de afirmação da dúvida. Porque a democracia é precisamente isso. Ontem, por acaso, já nem estava a preparar o debate, porque eu tinha preparado já há uns tempos,
E estava a ler um livro de um autor, do Pascal Bruckner, e ele citou o Nietzsche, uma frase do Nietzsche que surge por acaso, né? Mesmo as coisas como elas surgem, que é uma frase que eu não me lembrava, do Nietzsche, que o Nietzsche diz uma coisa fantástica, que diz: o contrário da verdade não é a mentira, o contrário da verdade são as convicções. É uma frase do Nietzsche. As convicções como o contrário da mentira e não a verdade. Isto é, as convicções como que é, como qualquer coisa que pode, uma visão negativa, não é, da convicção. Nós normalmente fazemos uma leitura muito positiva, uma visão negativa no sentido de dizer a convicção é qualquer coisa que nos afasta da verdade, nos impede o acesso à verdade. E não há dúvida que o excesso de convicção pode impedir o acesso à verdade. A questão que me colocou foi, o Eduardo vai muito no sentido do Castoriadis, ainda bem. O Castoriadis era um grego, com uma história curiosa, porque ele era um homem licenciado em Direito pela Universidade de Atenas, que em 1945 foge da Grécia, no pós-guerra. É um homem trotskista naquele momento, e que vem para Paris, onde encontra Le Fort, que era um filósofo francês, e encontram-se no movimento trotskista e rapidamente rompem com o movimento trotskista, e rompem por uma razão muito simples, porque consideram que o Trotsky não tinha percebido a essência da União Soviética, apesar de sua divergência com Stalin, continuava a considerar a União Soviética uma sociedade socialista, entendia apenas que havia um problema de uma burocracia que tinha ocupado o lugar do proletariado e que, portanto, que a situação poderia ser remediada através de uma intervenção política. O que, aliás, é uma visão já muito pouco marxista, não é, da coisa, mas, de qualquer maneira, o Trotsky tinha essa visão e eles entenderam que a União Soviética era uma coisa nova e que representava, de facto, uma sociedade absolutamente totalitária e fazem, logo em 45, que é extraordinário, que isto hoje em dia é fácil reconhecer que a União Soviética foi um sistema totalitário, não é? Mas em 45, gente que vem da esquerda, da extrema-esquerda, e que tem essa noção e que rompe com o próprio trotskismo é algo de absolutamente notável. O Le Fort tem uma particularidade, e o Le Fort, o Castoriadis, tem duas. Eles estiveram aqui em Portugal. O Le Fort esteve aqui no Porto em 2001. Eu não sabia, na altura não estava cá. Foi o Paulo Tunhas que o trouxe cá. O Claude Le Fort participou aqui numas sessões, se calhar até foi aqui, não sei, que se realizaram sobre o pensamento contemporâneo, não é? E o Claude Le Fort esteve aqui em Portugal. O Castoriadis, nessa altura, já estaria morto. O Castoriadis tinha uma particularidade, é que ele era um economista, portanto, é licenciado em Direito, mas a sua formação depois, a sua especialização é na área económica. Era um homem com uma cultura absolutamente extraordinária, um genial, e foi economista da OCDE durante muitos anos. E como economista da OCDE, chefiou várias delegações que vieram, duas ou três delegações que vieram a Portugal avaliar o estado da economia portuguesa ainda antes de 1974. Depois, um dia, subitamente, decidiu deixar a OCDE e tornar-se psicanalista e prossegue a sua obra como psicanalista e, finalmente, como filósofo, como professor, e como professor e, sobretudo, como investigador e professor de filosofia. Mas teve alguma ligação aqui. Ora, o Castoriadis era um grego. E o ser grego teve aqui um grego francês. Escreve em francês, pensa em francês, mas era um grego. E a sua preocupação com a democracia, a sua avaliação da democracia é muito interessante porque ele diz uma coisa, que a democracia nasce na Grécia, verdadeiramente nasce na Grécia. Eu advogo esta tese, há quem tenha o colega, ainda há tempos tive uma discussão com uma colega minha que defendia que não era possível falar de democracia grega, e que não era possível falar de democracia grega, invocava ela esta razão, pela circunstância de que na Grécia as mulheres não tinham participação na vida pública, ou melhor, não tinham participação ativa na vida política, era uma sociedade esclavagista, era uma sociedade onde de facto a cidadania era muito limitada, era uma sociedade altamente censitária, nem se sabe bem a percentagem dos que seriam os cidadãos. E, portanto, era impossível projetar o conceito moderno de democracia no mundo grego por essa razão. Isso parece-me francamente absurdo, por uma razão muito simples, é que isso que acontecia na Grécia, nessa altura, acontecia em todos os outros lugares. Eram todas sociedades esclavagistas, eram todas sociedades... Formos por aí, em relação, por exemplo, às mulheres, só poderemos falar de democracia há muito pouco tempo. Portanto, os gregos, o que me interessa não é tanto isso, é que eles conceberam a democracia. Eles conceberam os grandes conceitos, os grandes princípios, o grande modelo democrático. E, verdade, conceberam-no na prática um pouco. Curiosamente, os grandes filósofos gregos não são democratas. O Platão é radicalmente antidemocrata.
O Castoriadis tem uma frase extraordinária sobre o Platão, que diz, a dada altura, o Platão detestava tanto a liberdade que construiu o maior sistema ontológico do Ocidente para pôr em causa a liberdade. Aliás, o Platão diz que as democracias podem dar lugar às ditaduras, mas vamos a isto daqui a pouco. Sim, ele acha que inevitavelmente não. Ele acha que inevitavelmente não. Eu aí não sei se ele não tem razão. Atenção. Essa parte aí não sei se ele não terá razão. Mas o Aristóteles já tem uma visão mais favorável à democracia. No fundo, o Aristóteles conviveria com uma democracia representativa. O que ele contesta é a democracia direta grega. A democracia é o resultado de uma cidade, fundamentalmente de Atenas, e da discussão pública que se gera numa cidade e do contraponto argumentativo numa cidade. Curiosamente, hoje, os historiadores contemporâneos tendem a valorizar muito o papel da argumentação jurídica na formação da democracia. Porque os gregos não apenas tinham uma democracia direta, eles também tinham uma justiça que funcionava praticamente nos mesmos termos em que funcionava a vida democrática. E o rigor da argumentação jurídica era provavelmente superior ao rigor da argumentação política. Porque rigor do ponto de vista puramente lógico, não é? Porque na argumentação política há sempre uma dimensão de emoção, de razão e de emoção, justamente para lá irmos, para formar a convicção. E na argumentação jurídica, nos pleitos jurídicos, havia uma preocupação de ordem mais lógica, na defesa das posições de um por contraponto à posição do seu opositor. Portanto, essa dimensão jurídica, que nós desvalorizamos nos gregos, era muito importante. A questão fundamental do Castoriadis e dos gregos, ele diz, porquê é que surgiu a democracia? A democracia surge quando surge a filosofia, curiosamente. E quando surge uma atitude interrogativa, que me parece hoje muito, que temos de valorizar muito aqui, porque é o que marca, a meu ver, de melhor o mundo ocidental e que tem sido indevidamente valorizado. Porque o que o Castoriadis, na ótica dele, diz, os gregos, que nós identificamos como, nos grandes filósofos, como pensadores da ordem, do cosmos, da harmonia, verdadeiramente o mundo grego, o mundo ateniense, é um mundo marcado pela percepção do caos. Os gregos tinham o mundo dos deuses, é um mundo caótico. Os gregos perceberam que o mundo era caótico. E são dos primeiros povos, se não o primeiro, que não vive muito preocupado com a questão da sobrevivência para além da morte. Não projetam, nas várias obras literárias gregas, quando se fala da questão da morte, eles dizem sempre a existir uma vida depois da morte, admitindo que existe, será sempre inferior à vida que temos agora. E, portanto, é essa ideia da finitude, por um lado. Essa ideia de uma radical finitude do homem. E é essa ideia, e é essa noção de que o homem é um ser que vive rodeado de caos e de abismos, permanentemente dominado à beira do abismo, que leva precisamente a quê? A que se perceba que a política não é o mundo da sociedade, e nesse campo o mundo da política não é um mundo de verdades absolutas. Não é um mundo da revelação, seja por tradição, não é o mundo da palavra revelada, é o mundo da palavra argumentada. Francisco. É o mundo da doxa, deixa-me só concluir, sim. É o mundo da doxa mais do que o mundo da episteme. Não é? E é isso que temos que recuperar, porque esse mundo, isso relativiza as convicções, não as anula, evidentemente, sim, mas relativiza as convicções. E é uma condição, creio eu, da existência de uma sociedade democrática, porque é a condição fundamental para que nós possamos divergir uns dos outros. Mas, ao mesmo tempo, eles construíram um sistema que permitia divergir sem que essa divergência fosse um fator de dissolução absoluto da organização social e política, que é o que nós hoje temos, o risco que corremos é viver entre o excesso de ordem ou o abismo da dissolução completa das sociedades. Não é? Isso é, talvez, esse ponto é que nós temos que nos encontrar. E, portanto, a convicção, nesse sentido nietzscheano, que eu referi de início, pode ser, de facto, o maior adversário da verdade, se ela for vista como um dogma, não é? Um dogma que nos impede de compreender, tal como no direito, não é? O direito parte sempre de factos, não é possível fazer a defesa de ninguém apenas com base na referência a axiomas morais. Julgo que estariam condenados ao insucesso se o fizessem. Parte sempre de factos. E a política também tem uma dimensão de factualidade, tem um lado empírico, tem um lado cético, não é? E é isso, talvez, depois falaremos mais sobre o Plano de Fort, que prossegue muito neste caminho, enfim, o que me parece ser hoje uma das questões contemporâneas, que é nós temos que voltar a valorizar o ceticismo, não um ceticismo
que nos conduz à perda de toda e qualquer referência. Não tem que haver referências. Mas o ceticismo que nos permite dialogar uns com os outros com respeito e tolerância. Porque isso que está a dizer, e eu agora, enfim, vou devolver esta questão à Teresa Nogueira Pinto, tem muito a ver com a questão das escolhas, porque fazer política é fazer escolhas. E, portanto, esse ceticismo também é um método que, de algum modo, nos ajuda a fazer escolhas. E as escolhas só se podem fazer em liberdade, porque senão são falsas escolhas. E eu creio, e todos nós, eu pessoalmente creio, digamos, no valor insubstituível da proclamação jacobina do Rousseau, em 1762, quando ele diz: o homem nasceu livre. Mas é curioso que um grande teólogo, muito influente no iluminismo e no despotismo esclarecido, Benigno Bossuet, que é uma personalidade dominante na argumentação pública no período iluminista, sustenta, aliás, com o seu papel teórico, o absolutismo francês, e ele diz exatamente o contrário. Ele diz: todos os homens nascem súbditos. Hoje, para além da dimensão filosófica da liberdade, que justamente como Francisco referiu, encontramos na própria realização como norma do direito público, também temos, digamos, uma longa história da liberdade que não podemos fazer aqui, mas da qual vale a pena respingar 2 ou 3 tópicos para nos situarmos. Por exemplo, mundo clássico, enquanto que para os romanos a liberdade era, no fundo, a consequência dos direitos civis concedidos pelas leis de Roma, para os gregos tratava-se de uma separação relativamente aos bárbaros. E, sem entrar aqui, digamos, numa exegese, lembro que, numa perspectiva teológica, Deus vai outorgar ao povo hebraico a liberdade, salvando da escravidão do Egito. E depois, com Locke, temos a liberdade entendida como direito natural. E depois temos, enfim, um riquíssimo património de romances e já agora de filmes que evidenciam as batalhas que se travam ao longo da liberdade. Temos, naturalmente, o Rousseau sempre com o contrato social, e para dar uma referência muito contemporânea e que eu pessoalmente prezo muito, acho um autor determinante, Raymond Aron, que no século XX prefere falar de liberdades no plural, e ele diz-nos que cada um tem direito a regular o seu próprio destino. Como é que a Teresa, então, vê a relação entre liberdades e tolerância? Lembrando aqui que a tolerância, atualmente, remete também para a discrepância máxima aceite em relação a um padrão. Como vê isto, por exemplo, no campo dos radicalismos políticos e sociais. E já agora, incluindo também aqueles que ressaltam como as bolas, quando se está a jogar, ressaltam dos discursos político-partidários. Obrigada, Eduardo, e gostava só de começar por cumprimentar e agradecer o convite e só dizer, Carlos, que fiquei até comovida com as suas palavras, porque me lembrei de uma coisa pessoal, mas que é a propósito do tema, que é de facto a minha mãe era uma pessoa convicta. E portanto lembrei-me disso. E de uma verdade que eu sei, mas que não me lembro muitas vezes, e foi bom lembrar. Agora, respondendo à sua pergunta, Eduardo, eu acho que tolerância e liberdade, ou liberdade e tolerância, vou falar em liberdade e não em liberdades, mas liberdade e tolerância são 2 condições necessárias para a democracia. Mas a relação que se estabelece entre elas, a meu ver, é uma relação em que a tolerância está subordinada à liberdade. A tolerância existe para servir a liberdade, não é a liberdade que existe para servir a tolerância. E depois implica uma coisa que eu acho que nas nossas mentes modernas e pós-modernas é uma coisa que nos incomoda e que acho que vai um bocadinho ao encontro também do que o Francisco estava a referir, é que parece-me que para ter sentido a liberdade e a tolerância, para não serem uns chavões que nós agitamos, nós temos que admitir a possibilidade de verdade. Ou seja, e depois isso remete-nos para as convicções. O que é a convicção? A convicção é o que liga a minha consciência individual a uma verdade que me transcende. Se a convicção nasce e morre em mim, não tem nenhuma adesão a uma verdade que me transcende, a um conceito que é mais do que eu, então é uma paranoia individual, não é uma coisa puramente individual que nem nos liga com a coisa pública, nem com... portanto, tem que haver aqui a hipótese de haver uma verdade objetiva, que é uma coisa que nos incomoda muito. E por isso mesmo nós precisamos da liberdade para garantir a liberdade dessa busca, não é? De uma verdade, que não quer dizer que nós a possuamos e a vamos impor aos outros, mas quer dizer que há uma ideia de prossecução de uma verdade que nos transcende. E porquê é que precisamos de tolerância? A tolerância já não é o que dá sentido à democracia e, portanto, deve ser subordinada, é o que permite o funcionamento da coisa, não é? Nós precisamos de tolerância para nos entendermos. Até porque me parece a mim, e é por
por isso que eu digo que, nesse sentido, eu sou schmittiana, que o conflito e a diferença vão estar sempre connosco. Ou seja, as teses de que se consegue matar a política das grandes, do que nos divide a sério, não é? O IVA das cebolas, é do que nos divide mesmo a sério. Eu acho que nós vamos viver sempre com isso e é bom que vivamos bem. Até, por exemplo, se eu fizer agora aqui um exercício e disser quem é que acha que a liberdade é um valor imperativo? Eu tenho a certeza que todos ou quase todos vão dizer que sim, com certeza. Mas depois, se eu pedir a cada um de vocês para me definir o conceito de liberdade, eu vou ter conceitos diferentes de liberdade. Até aqui tudo bem. Provavelmente, alguns deles não vão ser apenas diferentes, mas irreconciliáveis. E, portanto, o grande desafio que eu acho que se coloca na relação entre liberdade e tolerância é que nós precisamos de aceitar, acomodar, mas também arbitrar essas verdades. Porque se a ditadura do relativismo, e o Papa Bento XVI escreveu de forma absolutamente maravilhosa sobre essa questão, que eu acho que é uma grande patologia da modernidade e da democracia, é essa ditadura do relativismo. Portanto, não existe uma verdade, não há uma hierarquia entre verdades e convicções. Ao limite, então, nós temos que tolerar a maior das aberrações. Isso por um lado. Por outro lado, do ponto de vista político, qual é que é o problema? E a Hannah Arendt explica muito bem no seu As Origens do Totalitarismo, porque é que o totalitarismo é um fenómeno que só pode aparecer na modernidade. Porque é na modernidade que nós deixamos de acreditar na autoridade de uma verdade que nos transcende. Seja a revelação, seja a lei natural. Quando o totalitarismo aparece num momento de grande crise da razão. E se não há uma verdade que transcende o poder, então o poder pode ser absoluto e totalitário. E por isso é que os totalitarismos, onde é que eles tentam chegar? E tentaram historicamente, e tentam na ficção, não é? A imagem orwelliana de uma bota a pisar um rosto humano para sempre, quando é que ela consegue pisar o rosto humano? Quando chega ao domínio das convicções e da consciência. Isso é o último reduto da liberdade. E terminando com a questão dos radicalismos, que é uma questão que me é particularmente cara, porque eu acho que nós hoje em dia radicalismo é uma coisa muito má. Nós não conseguimos entender... E a raiz de radicalismo é raiz, exatamente. Sim. Ou seja, uma convicção enraizada e assumir que nós radicamos as nossas convicções e opções políticas em concepções diferentes sobre o que é o homem, sobre o que deve ser a sociedade, e que em alguns casos pode não haver compromisso. O não haver compromisso não significa que nós vamos andar todos à pancada, mandar uns aos outros para a prisão, ou impor uma linguagem, ou esse tipo de coisas. Muito pelo contrário. Eu acho que o que implica é nós reconhecermos essa diferença, e naquilo eu acho que é muito feliz a definição do Eduardo do radicalismo como o desvio do padrão. E eu aqui se calhar usava um conceito gramsciano. Eu acho que o Gramsci foi absolutamente genial, sendo um neomarxista, ofereceu-nos conceitos muito úteis, e ele fala em pensamento hegemónico. E eu acho que o desvio do padrão, aquilo que é hegemónico, pode não ser bom. Nós não sabemos se é bom ou não. Eu estou a pensar, por exemplo, e termino com isso, há um filme maravilhoso do Terence Malick chamado Uma Vida Escondida. E que começa com uma citação também maravilhosa do George Eliot, na verdade era uma mulher, que diz o quanto nós devemos do bom que temos àquelas pessoas que viveram vidas escondidas, mantendo-se fiéis às suas convicções e que repousam em túmulos que não são visitados. E depois a história é sobre um agricultor, um agricultor austríaco que se recusa a assinar o juramento de lealdade ao regime nacional socialista e a combater. E é maravilhosa porque mostra o preço das convicções dele e como esse preço vai aumentando, não é? Começa a ostracização social, a prisão, a morte. E como ele está convencido perante um pensamento hegemónico, o bispo, os vizinhos, as autoridades que lhe dizem assina, não interessa, já não precisas de ir combater, vais para a enfermaria, e ele mantém-se fiel, desviando-se do padrão. Podia falar do Navalny também, para fazer uma coisa mais recente. Que não teve no guião, era absolutamente irresistível falar do Navalny, porque de facto não vivemos tempos de mártires, e ele foi um mártir, tem-se falado muito de que, e eu pessoalmente acho isso, foi muito abandonado, não é, pela Europa, foi muito, de vez em quando faziam-se assim umas coisas mais ou menos rituais, mas quer dizer, o resultado e o desfecho foi trágico e todos nós, talvez, cada um à sua maneira, tem algum remorso e alguma culpa por não se poder ter feito mais alguma coisa. Aparentemente poderia ser inútil, mas as convicções não nietzschianas nunca são inúteis. Mas, enfim, registro em todo caso e agradeço até porque eu ia justamente pegar nisso, que a referência ao Navalny é hoje absolutamente imperativa. Aliás, eu e Francisco Assis
por acaso falamos nesse dia exatamente a esse propósito. Mas eu aproveito, enfim, este momento para, justamente a propósito também dos ceticismos, evocar o Aristóteles na política, porque os terrenos da política também são férteis para os demagogos. E agora aqui volto-me um pouco para o Francisco Assis, não porque seja um demagogo, longe disso, mas justamente volto-me um bocado para o Francisco, porque o Francisco Assis é tudo menos um demagogo. Aliás, eu esqueci-me de dizer, não foi bem esquecer-me, foi por uma questão, enfim, de velocidade de raciocínio, que uma das coisas, e é talvez uma razão fundadora porque eu pensei no Francisco Assis para estas conversas desassombradas, é justamente pelo seu desassombro e pela originalidade e singularidade da sua trajetória política, e também porque quando eu falo de dissidência, e não foi ingenuamente nem inutilmente, espero eu, que tenha falado de dissidência, para mim, de um certo ponto de vista, não hoje, aqui, agora, mas também por outras razões que se calhar não vamos ter oportunidade de conversar aqui, ficam mais para os jornalistas e para os debates jornalísticos. Também hoje, aqui e agora, há um lado de dissidência nas convicções do Francisco Assis. E, portanto, eu queria justamente restar um pouco isso aqui. Mas, voltando a Aristóteles, de facto, o Aristóteles diz, e isto parece uma coisa, enfim, pode ser interpretada como uma provocação para o mundo jurídico, mas não é nesse sentido estrito e restrito que Aristóteles dizia, que é onde as leis não são soberanas, pululam os demagogos. Ou seja, demagogia ou leis, ou a tirania da lei, ou, portanto, a liberdade da demagogia. E Platão, e há bocado fiz a isso uma referência, na República diz e adverte-nos que a democracia se pode transformar em tirania. Bom, as modificações no quadro político europeu dão-nos, nem vale a pena estar a fazer aqui grandes citações acerca disso. Eu só queria, por uma questão de algum rigor, evocar aqui uma definição possível da demagogia, que é, quem são os demagogos? São aqueles que, através da adulação e da lisonja, levam o povo a agir segundo a sua vontade. Isto explica, obviamente, um dos grandes temas atuais, os populismos de esquerda. Aqui não me volto para ninguém, os populismos de esquerda e direita, mas lembro uma questão, essa sim, muito pertinente, que hoje poderíamos designar como uma frustração democrática, e a frase é do Alexandre Franco de Sá, que diz que os populismos são uma espécie de fascismo do século XXI. O Alexandre Franco de Sá tem um livro que eu gosto muito, que eu acho que é dos melhores livros que se escreveram ultimamente sobre o populismo, que tem este sugestivo título Ideias sem centro. E, portanto, o que acontece é que a ideia de uma igualdade radical que as democracias proporcionam afasta-se cada vez mais de nós, e o liberalismo, ao proporcionar as liberdades individuais, ao privilegiá-las, tende a criar uma espécie de igualdades meramente formais. Não sei se está de acordo com isto, admito que sim, mas já lá vamos. E já que falou no Paulo Tunhas, que de facto tem vindo a ser sempre muito evocado, até quando tivemos aqui o Diogo Pires Aurélio na primeira conversa e o Pedro Mexia, enfim, o pensamento de Paulo Tunhas pairou um pouco nas nossas conversas. O Paulo Tunhas tinha uma frase muito interessante a propósito da convicção, porque dizia que a convicção, e eu acho que isto resolve alguns dos problemas que aqui temos estado a tratar, a convicção representa a vontade de capturar a inteligibilidade. A convicção representa a vontade de capturar a inteligibilidade. Bom, por outro lado, nós também temos, e isso talvez explique muito a referência negativa à convicção, temos muitas coisas que se parecem com as convicções, mas que na verdade não são convicções. São, no fundo, atitudes, tomadas de posição que refletem a vulnerabilidade das paixões. Enfim, o descontentamento, a insubmissão, a revolta, uma incompatibilidade com o mundo que está, de algum modo, explicada por um certo vazio da esperança. E o vazio da esperança é alguma questão a que os políticos têm, de algum modo, que responder, e nós também. No fundo, eu sei que a pergunta é difícil, mas como resolver estes dilemas? Como ponderar um pouco tudo isto, Francisco? Bom, é evidente que o Tunhas tem essa frase, nem conhecia, sobre a convicção, portanto, de inspiração até algo nietzschiana nesse sentido. Mas a convicção também tem outra dimensão. É evidente que, como último reduto, face a todas as formas de poderes hegemónicos, existem também onde existirem, de facto, há um último reduto de convicções. Portanto, tem várias... é um conceito polivalente. Agora, em relação à questão do conflito, eu estou de acordo consigo. Eu também não sou seguidor do Schmitt, mas não discordo absolutamente dessa dimensão, desse aspecto. A conflitualidade é inerente às sociedades humanas.
O Lefort, curiosamente, estuda muito Maquiavel. Ele escreveu a grande obra dele sobre o Maquiavel, um texto imenso sobre Maquiavel, que é a tese dele, que apresentou ao Aron, que levou 13 anos a elaborar, é uma coisa... E em que ele de chegar a esta conclusão, o Maquiavel é um grande pensador do conflito e da valorização do conflito. E nesse sentido até o aproxima curiosamente do Marx, mas estabelecendo esta distinção, é que o Maquiavel considerava que o conflito era inultrapassável na história. Enquanto o marxismo tem essa outra vertente, que é depois a dimensão utópica final, tem uma certa visão finalista, não é? Embora o Marx... Ultrapassável pela luta de classes, desculpa. Não, mas, sim, essa é parte do conflito, mas depois o marxismo, de facto, aponta para um final da história. E aí é que está o aspecto mais terrível do pensamento marxista, é precisamente a ideia, duas ideias. A ideia de que há uma lógica inerente à história, e depois, enfim, há uma racionalidade inerente à história, e segundo, que isso, inevitavelmente, conduz para um final da história que é, obviamente, utópico, e sobre o qual ele praticamente não escreveu nada. Ele praticamente não. O professor Hernário Lopes dizia um dia com piada, numa viagem, com a sua mãe também foi ao Brasil, com o Presidente da República, Jorge Sampaio, nós tínhamos muito tempo para conversar, e lembro desse momento em que ele dizia o Karl Marx era um homem que, de facto, percebeu muitíssimo bem o capitalismo, ele não percebia nada, era de socialismo. E era um bocado tanto. O Maquiavel, o Lefort, percebe no Maquiavel, precisamente, e recupera isso dizendo a conflitualidade. E mais, a conflitualidade como a base da democracia. Desde a época romana, porque é a conflitualidade que, de facto, gera a possibilidade da existência do regime democrático. E por isso é que ela é inelutável, ela é insuperável. E por isso é que a democracia acompanha sempre, ou pode acompanhar sempre, o horizonte humano. E ela é insuperável justamente porque é uma visão agonística, nós nunca estaremos de acordo. Nós nunca estaremos de acordo em questões de fundo. Daí que o perigo é precisamente esse, é criar um espaço. Nesse sentido, eu penso que há sempre um certo relativismo como horizonte de referência. Nós nunca estaremos de acordo. Mas há uma coisa que eu acho que, francamente, é muito consistente mesmo nos seus vários níveis e planos de intervenção, que é basicamente isto. Sim, mas isso não implica que as pessoas deixem de falar, deixem de conversar. Isso é outra história. Isto não implica que as pessoas virem as costas. Isso não implica que as pessoas se tornem não deve implicar, irredutíveis. Mas, na verdade, é isso que acontece mais. Esse risco existe sempre. O risco, citou aí o Aron. Em primeiro lugar, os gregos tinham uma coisa, eu há pouco esqueci, os gregos não fundaram só a democracia e a filosofia, os gregos fundaram uma coisa extraordinária que é a tragédia e a comédia grega. E eles viviam como agora se diz, num ecossistema em que tudo isso funcionava. Eles tinham um espaço onde debatiam política, tinham um espaço onde dirimiam, e eram todos muito próximos ali no centro mesmo de Atenas, tinham um espaço onde dirimiam os seus conflitos de ordem jurídica, tinham um espaço onde representavam e assistiam e participavam nas tragédias. A tragédia não é uma coisa exterior o espectador está também a participar, porque o espectador está a se emocionar. A tragédia, a catarse, exatamente. E tinham a comédia. Quando alguns políticos ficam um pouco aborrecidos com algumas críticas, quando são objeto de alguma paródia, bem, se fossem ler o Aristófanes, o que ele escreveu dos políticos, era uma coisa, hoje movia, eram não sei quantos processos, logo nos tribunais, imediatamente, contra o desgraçado do Aristófanes, porque de facto era do domínio, mas aquilo fazia parte de tudo. Portanto, eles fizeram isso tudo. E o Aron, que referiu há pouco, o Aron diz uma coisa, diz o homem é um ser trágico, e é preciso ter sempre essa percepção, nós somos seres trágicos, que é uma coisa que se perdeu. Talvez eu sou um defensor da modernidade e situo-me no campo do racionalismo crítico, mas moderno, mas acho que um aspecto negativo foi esse, foi perdermos a noção de que somos seres, que o ser humano é um ser trágico, e que, portanto, tudo pode acabar mal. E até no limite tudo acaba sempre mal, para cada um de nós. Há um alemão, um autor alemão, que tem um livro que é hoje um autor muito em voga, que dizia que há dias, numa entrevista, deste planeta não sai ninguém vivo. Deste planeta não sai ninguém vivo. Isso leva-nos a uma profunda discussão metafísica. Está bem, mas é a tragédia. O ser humano é essa dimensão da tragédia. Tudo isto pode levar até a pensar-se, se é assim, se o ser humano, se o homem é um ser trágico, se realmente daqui ninguém sai vivo, se o conflito é ineliminável, tudo isso, então a democracia não é possível. Não, é tudo isto que torna a democracia possível. É tudo isto que torna, ao contrário, que torna a democracia possível. O que é que torna o direito possível? É justamente a litigância. O que é que torna a democracia possível? É o conflito. O conflito é que torna a democracia possível. Fora do conflito, numa sociedade sem conflito, não há democracia. E o grande problema histórico, nomeadamente do século XX,
foi aqueles que quiseram, e o mais grave até, há dois grandes totalitarismos, não há muitos também, mas há dois grandes, que é o nazi e o soviético. O soviético, para alguns autores de esquerda, estes homens são de esquerda, ainda é um totalitarismo mais complexo e, nesse sentido, mais perfeito, porque ele se faz sempre tendo como referência a democracia. O totalitarismo soviético tem como referência a democracia, embora a negue radicalmente. Quando se afirma. Mas tem essa coisa que o nazismo não tem. Isso parte sempre de teorias de superioridade racial até. Portanto, o homem deve perceber que é um ser trágico. E, nesse sentido, quando me perguntam, então, como é que se resolve isto? Vamos ponderar a primeira hipótese. Aí há sempre a possibilidade disto não se resolver. Temos que pensar sempre assim. Acho que as sociedades, há sempre a possibilidade de nada se resolver. E há momentos em que não se resolve. Eu não acredito, por exemplo, a guerra não é uma circunstância atípica na vida dos povos. As guerras existiram sempre. Podemos imaginar um mundo sem guerras, mas não é uma coisa que me pareça que esteja no nosso horizonte. Há coisas que não se resolvem. Isto até será mais típico de um pensador conservador, ou de um político conservador, do que alguém que se situa no campo da esquerda democrática, moderada, mas esquerda democrática, claramente da esquerda, como eu me situo. Eu penso que porque esse foi um dos erros da esquerda, foi acreditar demasiado, ou acreditar demasiado na bondade, ou na utopia, mas em nome da esquerda é possível, partindo destes pressupostos, apesar de tudo, lutar contra aquilo que é o que me move, que é lutar contra as injustiças, lutar pela afirmação da igualdade como um valor radical fundador da democracia, que evidentemente depois não se vai manifestar no igualitarismo, mas na igualdade ontológica, não é? A percepção que nós somos, de facto, todos radicalmente iguais, e que depois deu origem a várias lutas históricas e que conduziram a sociedades como esta que vivemos, que julgo, apesar de tudo, com todos os nossos defeitos, as sociedades democráticas do Ocidente são as mais justas, as mais desenvolvidas, as mais justas que alguma vez se alcançaram. Agora, isto tudo pressupõe sempre que nós temos que saber conviver, que é o que talvez hoje em dia nós convivamos mal, é com a ideia de que as coisas podem correr mal, de que nada é perfeito, de que não vivemos num mundo uno, de que o pluralismo é constitutivo das sociedades e que o pluralismo, nomeadamente das convicções, dá origem, muitas vezes, a essas contraposições. O problema da democracia atualmente qual é? O dos demagogos? Foi sempre. Foi sempre. Não há democracia sem demagogia. Aliás, não há vida humana sem demagogia. E os gregos perceberam isso. Eles também perceberam isso e escreveram sobre isso. Há uma amiga minha de filosofia que diz que é uma pessoa, aliás, que escreve magníficos artigos hoje no Observador, a Patrícia Fernandes. Sim. E a Patrícia Fernandes tendo uma visão diferente do ponto de vista da valorização do conflito, tem uma visão menos próxima até da nossa, curiosamente nós estamos mais próximos. Mas ela tem chamado a atenção precisamente para alguns desses problemas, não é? Dessas questões da democracia. A democracia, evidentemente, a demagogia é inerente a um processo democrático. Os gregos perceberam que a demagogia existia. O que parece fundamental é, a cada momento histórico, nós conseguimos identificar onde é que está o risco, onde é que está o problema. E umas vezes está mais de um lado, outras vezes está mais do outro. Mas demagogos há em todo lado. Aliás, vamos lá ver, há populismo de centro, que é uma coisa que às vezes não é. Mas também há centristas que são populistas. O Macron fez coisas profundamente populistas e é um centrista e não é tão populista como foi muitas vezes a extrema-esquerda e a extrema-direita. Também há populismo de centro. E não há nenhum político que, em algum momento, não tenha sido populista. Mas deixa-me então a não ser os que perdem. Esses de facto não são populistas, mas perdem. Pagam um preço por isso. Mas deixa-me então pegar nisso só para equacionar aqui o seguinte, é que, no fundo, a crise da democracia é essencial para continuar a haver democracia. A democracia é a afirmação da crise. A democracia é o reconhecimento explícito da dimensão crísica do ser humano. Se a democracia está ameaçada, e eu dirigi agora um pouco esta questão para a Teresa, até porque tenho aqui um exemplo que gostava de ouvir sobre isso. Se a democracia está ameaçada, a democracia hoje, para existir, tem que se reinventar e tem de algum modo que se recriar. E é obrigada, enfim, por toda uma série de dramas e de dificuldades, e a democracia traz inúmeras perplexidades. Por exemplo, Teresa, políticos como a Giorgia Meloni, acusada por vários setores de esquerda
de não rejeitar o fascismo de Mussolini, apesar de categoricamente ter dito que aquela ideologia passou à história, apontar os seus erros históricos em questões essenciais, como a entrada da Itália na guerra, na Segunda Guerra, ou a promulgação de leis raciais contra os judeus, aparece em muita imprensa como inimiga da democracia. Quando, no início da campanha, enfim, que levou às posições que ela agora ocupa, ela se apresentou de uma forma quase telegráfica, politicamente como mulher, mãe italiana e cristã, coisa que mesmo imensa gente pode dizer, adaptando naturalmente a questão da nacionalidade. Meloni serve-me aqui de exemplo, de pretexto, para interpelar o seguinte, e que tem muito a ver com o que o Francisco estava a dizer sobre os gregos, que é pensar os outros e pensar diante dos outros, tendo em vista a crença no interesse geral. Ora, esta formulação, curiosamente, é uma formulação que também encolhe muito bem autores que atacam o neoliberalismo contemporâneo. Estou a pensar numa filósofa francesa, enfim, muito nova, a Barbara Stiegler, que é uma militante, uma ativista dos Gilets jaunes, etc., e que considera que a democracia moderna institui o povo como substância, para logo o dissolver ao povo no sufrágio universal. Obviamente que não lhe vou perguntar, Teresa, que lado prefere. É fácil adivinhar a resposta. Mas antes, perguntar-lhe, isso sim, se acha possível, e como, devolver à política uma exigência e uma honestidade intelectual incompatível com o circo mediático e o cortejo de comentadores. Ou, para simplificar, devolver-lhe, isto liga muito com o que o Francisco Assis estava a dizer, devolver-lhe a dignidade ateniense e a solenidade intelectual que o teatro grego procurava ao dirigir-se às maiorias da sociedade da época. Bom, parece-me que essa recuperação da dignidade, isso é $1 billion question, mas parece-me que essa recuperação da dignidade tem como condição necessária uma recuperação do chão comum. Eu acho que nós temos assistido de forma muito acelerada a uma erosão do chão comum e de um sentido de comunidade política que é fundamental para a democracia funcionar também. Eu acho que eu e o Francisco iremos divergir, porque o Francisco terá se calhar uma visão mais cosmopolita e eu terei se calhar uma visão mais relacionada com a ideia de uma comunidade nacional, não no sentido de sangue e sol, mas no sentido de um passado e de um destino comum, com uma base segura a partir da qual nós podemos estar no mundo e ser uma democracia. Mais uma identidade e menos uma alteridade. Exatamente. Ou seja, a identidade como condição para a alteridade. É isso. E eu acho que essa questão, essa frase da Meloni, eu também sou mãe, sou cristã, sou o que é que ela é mais? Italiana, você é portuguesa? Não sou portuguesa. Mas tenho noção de que dizê-lo é quase um manifesto político. Eu nisso alinho com Meloni. Dizê-lo hoje em dia é um ato de resistência política. Dizer eu sou mãe, sou cristã, sou portuguesa, é o ar do tempo, gostemos ou não. Eu acho que aqui há um debate muito interessante, ou seja, nós convergimos na ideia de que há uma série de patologias da democracia que estão a aparecer. Acho que se calhar eu vejo a questão do populismo não como uma causa, mas como um sintoma. Ou seja, um sintoma muito evidente de um desfazamento. O que é a narrativa populista? É a ideia de que há uma elite que se apropria do poder e o utiliza de forma que vai contra os interesses, os anseios do povo onde reside a soberania. E não povo esse que foi seduzido e encantado. Mas isso é assumir que o povo, e vou aí agora, isso é assumir que é uma coisa que talvez eu seja uma populista, mas não consigo fazer, é assumir que é o povo que é manipulado e não o povo que pode manipular. Por que não assumirmos que o povo pode manipular os atores políticos? Ou seja, nós estamos a assumir, acho que há um... Desculpe, só não quero cortar todo o raciocínio, mas só em alturas eleitorais é que o povo tem oportunidade, porque nós já lá vamos daqui a bocado à questão, de facto, da relação entre os eleitos e os eleitores. Mas será... A história já não é pouco. Mas voltaremos a isto, porque eu tenho aqui, de facto, uma questão sobre a relação entre eleitos e eleitores. Estávamos na manipulação do povo também poder manipular os políticos. Exatamente. E a propósito disso, há um livro muito interessante de um filósofo político americano de 2016, já numa grande ansiedade por causa do aparecimento dos populismos e o fim do mundo e da democracia liberal, e ele sugere, o livro chama-se mesmo Against Democracy, é do Jason Brannon, e ele sugere uma epistocracia. O que é isso da epistocracia? Só os informados é que votam, não é? E esta ideia está muito no discurso político, naquela expressão que eu acho simultaneamente infeliz, mas também maravilhosa, porque mostra bem
isto que nos divide, que é a Clinton referindo-se ao eleitorado de Trump como deplorables, não é? É um bocadinho que chatice agora ao povo. Pronto, portanto, está aqui, e isto é uma tensão entre quê? Entre duas componentes fundamentais da democracia. A democrática, que não existe sem soberania popular, gostemos ou não, e a liberal, que não lida bem com esta pujança popular, que às vezes pode nos levar para uma coisa russoniana de uma democracia totalitária, não é? Portanto, nós temos aqui um equilíbrio muito difícil. Na minha opinião, o populismo, não sendo uma causa, sendo um sintoma, pode ter efeitos corretivos. Eu sei que isto é muito impopular, sobretudo no meio... ou seja, que isto vai muito contra aquilo que é o discurso hegemónico, por assim dizer, mas eu acho que pode ter efeitos corretivos em que sentido? Primeiro porque desafia, e aqui também é um bocadinho um desafio ao Francisco, eu acho que desafia a cartelização do sistema político por parte dos partidos do centrão, e é bom de vez em quando haver uns desafios de fora para haver uns ajustes, não é? E nós tivemos o mesmo com a esquerda e ninguém morreu. Cá estamos todos aqui a conversar, não é? Porque esta ideia, eu lembro-me do Pablo Iglesias, há 10 anos, a dizer a casta de Dede Risto. Não foi o Abascal que inventou a fórmula populista em Espanha. E, portanto, eu acho que esses desafios trazem novos temas. Também depois trazem uma coisa que me parece muito importante, e eu acho que eu aqui respondo divergindo do Eduardo. Eles mostram como há uma dissociação. E eu acho que essa vamos ter sempre, não é? Até ao fim dos tempos, entre nós, não nos livramos disso, e é natural que exista, mas que talvez neste momento devamos estar atentos a isso, uma dissociação entre aquilo que é o pensamento hegemónico, o pensamento da academia, o pensamento que tem mais projeção política, o politicamente correto, eu não gosto muito da expressão, se quiserem, a bolha mediática, e nós temos visto muito aqui a ideia de isso não representa, não tem uma adesão à realidade. Isso é um bocadinho do que vive o populismo, e em alguns casos pode ser verdade, se nós vimos resultados eleitorais, etc. Pode ter e é essa dissociação que me parece ser um grande desafio, e eu acho que o devolver a dignidade passa por quê? Por nós recuperarmos um chão comum. Um chão comum a todos. Mas o chão comum é uma fraternidade também? Não é de todo. Eu não acho que o Strauss, que estudou muito a modernidade, o Leo Strauss, que eu acho que é um dos grandes da filosofia política do século XX, e que tinha muito este conceito da crise da modernidade, ele dizia a crise da modernidade, que é a crise da democracia liberal, não nos enganemos, elas estão ligadas, portanto, tentar resolver uma é resolver a outra, e vice-versa. Ele diz a grande crise da democracia liberal é que o homem moderno já não sabe para onde é que vai e já não acredita na sua capacidade para distinguir entre o certo e o errado. Onde é que nós vamos buscar o chão comum? Nós temos que ir buscar o chão comum à matriz filosófica, histórica, cultural, que permitiu a democracia liberal em primeiro lugar. Nos documentos fundacionais da modernidade e da democracia, a Declaração Universal dos Direitos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sim, não é nada a mesma coisa, e a Declaração da Independência Americana. O que é que isso nos obriga? Eu há bocado estava a conversar com a Mafalda sobre isso. O que é que está nesses documentos? A ideia de direitos naturais, de direitos que existem independentemente de serem reconhecidos pelo poder político. Muito poucos, ok? Um conjunto muito restrito. Liberdade, vida, persecução da felicidade. Porquê é que isto agora não parece-me... O que é o grande desafio? É que nós já não temos um consenso em relação a isso. Seja porque já não acreditamos na hipótese de um direito natural, ou seja, de que há direitos com os quais que temos pelo simples facto de existir e que se sobrepõem à vontade política, inatos, ou então, porque nós dizemos com certeza temos todos o direito à persecução da felicidade e à vida, mas o que é isso do direito à vida? E não concordamos sobre o que é o direito à vida, nem à persecução da felicidade. Ou então, outra coisa que me parece uma patologia, porque nós entramos num transe de aumentar o número de direitos fundamentais, são cada vez mais, até que não são nenhuns. Porque se todos os direitos são fundamentais, então nenhum direito é fundamental. Os direitos fundamentais são disciplinadores, no fundo. Tem que ser muito poucos. São organizadores. Exatamente. Por isso é que tem que ser poucos. E, por exemplo, a liberdade de consciência é um direito, a meu ver, e aqui vocês sabem mais sobre isso que eu, estamos no sítio certo, a meu ver, tem que fazer parte desse núcleo, não é? Então, estamos no sítio certo para falar em populismos. Mafalda Santos Carvalho, vou agora passar para conversar, para voltar à conversa, onde nunca saiu, obviamente. E uma questão dos populismos está muito associada aos círculos mediáticos. Lembramos-nos imediatamente da mediatização da justiça, das fugas de informação, dos espetáculos, me dispenso aqui de citar, mas a que todos assistimos praticamente diariamente. Trocam-se acusações, defesas, muitas vezes julga-se, e não são poucas as vezes, na praça pública, sem serenidade nem fundamento.
É muito frequente as coisas estarem fora do lugar no mundo da justiça. Essa é, pelo menos, a percepção das pessoas comuns, do cidadão comum, dos eleitores, enfim, das pessoas do dia-a-dia. Mafalda, em que medida é que você acha que este estado de coisas abala a convicção das pessoas comuns, destas pessoas, enfim, do chão comum, já agora, para pegar na deixa da Teresa, a convicção dessas pessoas na justiça e numa sociedade que, de facto, é mais justa e equilibrada, e uma sociedade justa e equilibrada é a sociedade que traz felicidade. E a felicidade seria, então, sublinho já agora, um dos direitos naturais, enfim, estruturais. De facto, a mediatização da justiça continua a ser um ponto central no debate em torno do funcionamento da justiça nas sociedades contemporâneas, e ele põe em confronto direitos e princípios absolutamente fundamentais. De um lado, a liberdade de opinião, de imprensa, de informação, e do outro, o segredo de justiça, a presunção da inocência, a proteção da vida privada, da imagem, da honra, e também levanta uma série de questões de ordem ética. Nós estamos a falar de casos judiciais que são particularmente destacados pelos pelos órgãos de comunicação social e que são alvo de inúmeros artigos de opinião e de imensos debates e comentários em direito, e que por isso também acabam por ter um impacto significativo no contexto político, social e cultural do país. Claro que a cobertura de casos judiciais tem aspectos positivos, ela desde logo contribui para a transparência do sistema de justiça, os cidadãos conseguem acompanhar, observar as regras, os procedimentos, o funcionamento da justiça e obter informações sobre casos efetivamente relevantes para o país, e isso tudo torna a sociedade mais informada e esclarecida. No entanto, também traz riscos, porque uma cobertura mais sensacionalista dos casos judiciais pode distorcer a opinião que o público tem do sistema de justiça. Quantas vezes não vemos um jornalista, um comentador ou até mesmo advogados a mostrarem um certo desapontamento quando, contra tudo o que era expectável, um juiz afinal não aplica uma pena de prisão preventiva. Ou também pode acabar por influenciar o julgamento público. Mas isso, desculpa, mas é mesmo um lado de circo romano. Quer dizer, enquanto eu vou pegar num exemplo que é muito dado, que é enquanto todas as pessoas já entraram no hospital, numa escola, etc., num tribunal é muito pouca gente que entra, ou pelo menos em termos proporcionais, digamos assim. E, portanto, a percepção da opinião pública da justiça acaba por estar reduzida, não é ali a uma espécie de folclore, não é? Que é, inclusivamente, acaba por desvirtuar a própria democracia em muitos aspectos. E, portanto, que convicção é que as pessoas vão ter na justiça, se para muitas delas, até por razões culturais, de alguma limitação do ponto de vista, enfim, da alfabetização, etc., cívica, o que é que as pessoas vão ter? Uma espécie de futebolização do real. Certo, até porque nós, apesar de ainda termos órgãos de comunicação social que efetivamente nos apresentam notícias e reportagens de interesse público e construídas no respeito por todos os princípios e direitos fundamentais, há outros órgãos de comunicação, como sabemos, que numa ambição desmedida por conquistar audiências, trazem para a praça pública qualquer tipo de caso, invadem a privacidade das partes envolvidas, dão palco e voz a qualquer alegada testemunha ou fonte, e conduzem verdadeiras investigações e julgam na praça pública suspeitos de práticas de crime muito antes de qualquer decisão ou sequer apreciação de um tribunal. E, portanto, mais do que uma mediatização da justiça, eu acho que estamos perante uma dramatização da justiça, às vezes. Sim. E não tenho dúvidas de que, de facto, esta mediatização ou dramatização pode abalar a convicção que as pessoas, os eleitores, os cidadãos têm numa sociedade justa e equilibrada, até porque a maior parte destes casos que aparecem nos noticiários são casos de corrupção, de abuso de poder, de tráfico de influências, e, portanto, tudo isto faz com que as pessoas percam um bocado a fé nas instituições de Estado. Dos populismos. Também. Portanto, estando tudo um à pouco volta. interligado. E depois de muitos destes casos também estão ligados a figuras proeminentes da política. Temos a Operação Influencer, a Operação Marquês, ou dos negócios, o caso BPN, ou das instituições públicas, o caso Casa Pia, e depois também estão muitas vezes associados a uma ideia de que estas elites conseguem sempre escapar à responsabilização pelos seus atos. E surge entre os cidadãos esta sensação de impunidade e de que o sistema não consegue garantir a imparcialidade e a justiça para todos, independentemente do seu estatuto e do seu poder. Depois também essas fugas de informação de que falou, do que se passa dentro dos processos e dos tribunais para a imprensa, também faz com que as pessoas duvidem da neutralidade dos funcionários judiciais, dos juízes, dos magistrados, e questionem se o sistema não estará manipulado, politizado e sujeito a influências externas. E, portanto, contribui para um certo ceticismo em relação à equidade e à justiça para todos.
E isto, consequentemente, também faz com que as pessoas percam um bocadinho, se sintam desencorajadas a ter qualquer tipo de participação cívica. Isso também se reflete nas abstenções, na sua participação eleitoral. Esta ideia de que o resultado é sempre o mesmo, o sistema pode estar perdido. Eu acho que, pronto, temos que mudar, claro, e para isso contribuirá certamente a promoção de uma cobertura jornalística que seja ética, que seja responsável, que não seja ao sabor das audiências, tanto. Isso, sim, e também contribuir também para a educação jurídica das pessoas, para que conheçam os seus direitos, para que conheçam para percebam como é que a justiça funciona e, sobretudo, para que percebam a importância da presunção da inocência também. E nós, advogados, também temos aqui um papel fundamental, a postura que temos perante os órgãos de comunicação social, não esquecer que estamos sujeitos ao segredo profissional e que o Estatuto da Ordem dos Advogados restringe fortemente a possibilidade de nos pronunciarmos publicamente, seja na imprensa, nas redes sociais, sobre as questões profissionais pendentes. Certo. Bom, mas a verdade é que também tudo isto tem a ver, Francisco Assis, com a questão da representação política. Claro que o tema é vastíssimo, mas nós, e isto entronca diretamente no que a Mafalda estava a dizer também, porque há uma politização da justiça, não vale a pena, enfim, sequer, era outra discussão, mas não vale a pena deixar de ter isso presente, porque seria inútil e ingênuo, e portanto, nós pensamos a política hoje como um prolongamento da ética. A questão é, na sua essência, uma questão filosófica, mas se a política se fundamenta e decorre de um contrato entre indivíduos livres que primam pela racionalidade, apesar desta igualdade, os eleitos vão legislar e exercer uma supremacia, enquanto os eleitores devem obedecer. Autores tão dispares, vou só dar aqui 2 exemplos muito rápidos, como Lukács, um comunista, ou Carl Schmitt, de que a Teresa já falou, proibido de ensinar depois da Segunda Guerra por envolvimento no regime nacional-socialista, tratam amplamente este tema. O primeiro, Lukács, por exemplo, diz: quando é que o parlamentarismo interessa como arma, como meio tático do proletariado? Ou Schmitt, quando diz: a questão é saber de que género serão as novas argumentações ou convicções que dão ao Parlamento a sua nova base cultural. Tudo isto é fácil de transpor, seja para o contexto português, seja mesmo para o contexto internacional, europeu, enfim, e com as devidas adaptações até norte-americano. Eu aqui a questão que lhe coloco, Francisco, é essa. Considera que a deliberação deve ter no Parlamento Democrático um lugar de relevo, ou perdeu a importância, apesar de, para Aristóteles, a deliberação se tratar de obra da inteligência política e, no fundo, que a deliberação foi substituída por uma crença numa espécie, digamos, de novos feiticeiros mediáticos e pela tirania das opiniões vulgares. Uma frase, de resto, que o Paulo também gostava muito, a tirania das opiniões vulgares. Bom, mas isso a Teresa há pouco falava de uma coisa que é de facto, isto é uma crise da democracia liberal. A junção dos dois conceitos já de si é difícil. Isso foi o que marcou o Ocidente, o mundo europeu e norte-americano, nos últimos 200 anos, mas marcou com imensas dificuldades. Os pais fundadores da democracia americana desconfiavam da democracia. Desconfiavam profundamente da democracia. Eles defendiam o modelo de uma sociedade agrária, desconfiavam profundamente, por exemplo, da industrialização dos Estados Unidos e desconfiavam verdadeiramente da democracia porque achavam que a democracia era inevitavelmente populismo. Que aquilo inevitavelmente... E bem, olhavam para os Estados, para as discussões que se travavam na altura. E, curiosamente, provavelmente, eu estou de acordo consigo, que provavelmente alguma dose de populismo pode ter um efeito corretor. E teve-o em alguns momentos, quer à esquerda, quer à direita, pode ter efeitos corretores. Tem que ser bem doseado. Não é? O problema é quando as coisas entram numa fase de desequilíbrio total. Mas esse é o risco permanente. Mas, na verdade, eles desconfiavam da democracia. Há duas grandes famílias aristocráticas nos últimos 300 anos. São as grandes famílias políticas, são os autores reacionários, um Mestre, etc., que dizem que o povo é doido, o povo não é capaz, o povo é indisciplinado, o povo não tem condições nenhumas para se autogovernar, portanto, o Maurras, mas eu gosto mais do outro, do Mestre. Por isso é que eu perguntei pelo Maurras. Porque o Mestre é mais, filosoficamente, a meu ver, é superior e escreve bastante bem, é um homem extraordinário desse ponto de vista, mas é um reacionário, que diz o povo nem pensar. Mas há outros que é o vanguardismo revolucionário, que diz exatamente o mesmo. Na verdade, quando eles substituem ao povo, não é? O que é o marxismo-leninismo, se não precisamente isso? Eles são uns intérpretes privilegiados do sentido da história e da vontade
da verdadeira vontade do povo que o povo por si só não é capaz de alcançar. Isso é a mesma coisa, eles são igualmente aristocráticos. Portanto, há uma aristocracia, uma linhagem aristocrática de esquerda, como há uma linhagem aristocrática de direita. E todos com uma enorme, mesmo quando falam, uns claramente dizem... Se vamos para os Estados Unidos, isso é exacerbado, inclusivamente. E agora está-se a ver outra vez, não é? Está-se a ver outra vez. O ódio que uma parte do povo americano tem à Clinton é uma coisa real. É uma coisa real, porque veem-na como um símbolo de coisas que eles verdadeiramente detestam. Então é preciso perceber porquê. Não podemos limitar-nos aos deploráveis. Não, temos que tentar perceber porquê. Nós, historicamente, sempre houve dificuldade em articular a democracia com o liberalismo, em articular... O regime democrático é, de facto, uma complexidade extrema. Porque ele permite vir ao de cima isto tudo aquilo que estávamos aqui a dizer e a falar mesmo. A crise de... A democracia, se discutimos os valores, o pluralismo dos valores pode ser visto como uma crise dos valores, porque não há valores unos. O pluralismo das opiniões pode ser visto como uma anarquia, porque não há uma opinião única. O pluralismo dos interesses pode ser visto como uma exaltação do interesse egoísta, porque não há um interesse geral e público indiscutível que se sobreponha à diversidade dos interesses particulares. Portanto, a democracia liberal tem... E depois tudo se discute, tem essa vantagem. Tudo se discute, nos outros não se discute. Nos outros não. Há um momento em que aquilo... Há bocado falávamos de dissidência, há um livro que eu cito nesse texto, nesse pequeno texto que escrevi, de um autor Bukowski, que diz uma nova doença mental na União Soviética, a dissidência. Não é? Que era quando eles pegavam nos dissidentes e eram mesmo internados em hospitais psiquiátricos e eram tratados como doentes mentais, com antidepressivos e coisas. Mas depois a ideia de dissidência generalizou-se um pouco do ponto de vista cultural. Sim, exatamente. Mas a questão é esta. Portanto, a questão é, nós temos o perigo, a democracia nunca foi uma coisa muito pacífica. Não vamos pensar que nós agora, que houve uma época de ouro em que tudo funcionava extraordinariamente bem e que agora estamos... Não, nós estamos a viver uma época que nós não temos certezas nenhumas. Se isto vai permanecer, se isto vai sobreviver ou não vai. Há bocado da Patrícia, depois ela diz que está a contar os dias, porque os gregos foi 200 anos e ela está a contar os dias até para ver quando é que chega lá aos tais anos também que prefaz para saber se a nossa democracia vai sobreviver mais tempo ou menos tempo do que a grega. E é possível que as democracias passem por momentos muito difíceis. Também é verdade que as democracias têm revelado uma coisa, uma capacidade de regeneração que, apesar de tudo, ultrapassa as nossas expectativas. O caso da Meloni. A Meloni era tratada como... Ela vem de um partido fascista mesmo, de inspiração, não é claramente fascista. Mas ela afasta-se. Ela chegou ao poder, vamos ver, até à data, nós podemos discordar mais de uma coisa ou de outra coisa, mas até à data não há nada que tenha feito. Há partidos de esquerda, o Iglesias, estou de acordo, eu conheci o Iglesias no Parlamento Europeu, o Iglesias era do radicalismo absoluto a apontar o dedo à casta. Claramente, a casta, o discurso não era muito diferente do populismo da direita. O discurso era, os atores, as perspectivas, a visão da história era diferente, os fundamentos eram diferentes, mas o discurso era o mesmo. Ele juntou milhares de jovens no centro de Madrid a dizer, está ali a casta, e invadir, eles iam ter as casas de políticos, neste caso do PP, e cercavam as casas, exatamente. Portanto, isso tudo, não há assim... E a democracia, apesar de tudo, tem tido essa capacidade de regeneração. Mas pegamos nesse exemplo. A democracia é também aceitação. Claro. Não é dos resultados eleitorais, isso já sabemos. É aceitação... Não, às vezes não é. Às vezes não é. O mal é quando não tem sido. Basta ver o Trump e o Bolsonaro. Essa história do chão... Não é só o Trump e o Bolsonaro, porque antes disso também já houve outros que fizeram o mesmo. Isso é mais... O Trump e o Bolsonaro são os exemplos recentes agora. Mas o chão comum, eu estou de acordo consigo, evidentemente em desacordo depois no que anunciou, porque de facto depois olharemos de maneira diferente. De facto não me coloco nessa perspectiva nacionalista. Eu olharia para isto num conceito... o que eu queria no plano da democracia constitucional do Habermas, embora pense que o Habermas é demasiado otimista, porque precisamente ele acredita muito na democracia, na capacidade de liberação. A democracia tem essa dimensão de liberação. O Habermas acha que temos controle sobre o espaço público e, na verdade, não temos. Ele parte do pressuposto de que há uma espécie de uma racionalidade comunicativa que acaba por triunfar. Eu tenho algumas dúvidas por uma razão muito simples. Porque o homem é tão louco como racional. O homem e a mulher, diga-se de passagem, é tão louco como racional. Nós temos uma dimensão demencial. Isso os gregos perceberam. Isso que é que eles tinham a tragédia e tinham a comédia e tudo isso. Que eles sabiam que o ser humano tinha uma dimensão racional, mas também tinha uma dimensão demencial. E tem essa dimensão demencial. E essa dimensão demencial está sempre pronta a irromper, a qualquer momento.
É um monstro que tem que ser domado, digamos assim. Não excessivamente, senão também a vida humana desaparece. Mas tem que ser domado. E talvez haja momentos na história, e há uma coisa que as pessoas talvez devessem hoje olhar e isso para a democracia e dizer, a democracia está a resistir muito bem a um momento de grande transformação civilizacional. É porque nós estamos a passar por uma transformação extraordinária. Nós, uma pessoa com a minha idade, estão aqui a maior parte das pessoas são muito mais novas do que eu, mas nós os dois, algumas pessoas que estão nessa idade, nós vivemos já coisas. E nos últimos anos, a aceleração das transformações científicas, as transformações, até mesmo as transformações. Eu sou a favor da evolução, sou um liberal em todas as minhas. Sou um liberal político, um liberal cultural. Só não sou um liberal económico no sentido do liberalismo económico radical, não sou, mas também tenho alguma dose de defender a iniciativa privada. O mercado também não sou anti, sou situo-me nesse campo, que é o da social-democracia. Mas a verdade é que numa época de tantas mudanças, por exemplo, a aceleração na moral e nos costumes, nós vivemos mudanças extraordinárias nos últimos anos. E estamos a viver, e a única questão que eu às vezes coloco é que isto tem que ter uma certa velocidade. Isto tem que ter uma certa velocidade. Qual é o risco? Eu tenho muito respeito, imenso respeito pelos sociólogos e pelo pessoal das ciências sociais. Não? São extraordinários e tal. Mas há um lado das ciências sociais. O Jaime Gama dizia-me um dia assim, sabe que os sociólogos na política, eu não quero que isto seja mal interpretado, é do Gama, não é meu, os sociólogos na política, o pensamento sociológico, o pensamento crítico, não é toda a sociologia, como é evidente, mas o pensamento que é essencial, as teorias críticas são fundamentais, a Escola de Frankfurt é uma escola extraordinária, mas depois quando aquilo é transposto para o discurso político, de uma forma absolutamente mecânica e pura, dizia o Jaime Gama, aquilo gera uma espécie de pensamento dissolvente. Dissolvente. É um pensamento dissolvente. E, de facto, as sociedades, do ponto de vista da sua organização e respostas políticas, não podem partir de um pensamento dissolvente, de um pensamento hipercrítico dissolvente, porque senão, de facto, dissolvem-se. O problema é que o pensamento dissolvente dissolve, tem esse efeito natural, dissolve. Está aqui um equilíbrio que tem que se fazer. Tem que se encontrar qualquer coisa. A questão eu confesso que nos últimos anos me reaproximei da questão da comunidade. Tenha ela até a dimensão que tiver. Porque, de facto, a ideia da comunidade, que não me marcou muito, era muito liberal, muito individualista no sentido filosófico. Não é muito, enfim, produto do meu tempo. Eu andava na faculdade quando se descobre o que foi o que significou o coletivismo, tudo isso, para alguém que vem da esquerda é uma mudança, é um choque profundo. Portanto, nós acabamos por tornar-nos todos muito individualistas e muito anticomunitaristas porque víamos na comunidade uma asfixia da liberdade individual. E, de certa maneira, pode ser, e é historicamente. Mas o excesso de dissolução pode levar também à perda da noção de comunidade. E se perdemos... E a noção de comunidade tem que se recuperar. Seja, uns darão uma resposta, outros darão outra. Mas a verdade é que há uma certa recuperação da ideia de comunidade. Se fizermos isso, se conseguirmos conciliar a afirmação da liberdade, que eu acho que é hoje uma afirmação forte nas sociedades ocidentais, sociedades secularizadas, livres, não é? No essencial, com um sentido agregador de comunidade... Essa é a receita para não termos o desastre. Agora, se isto vai ser assim, se isto vai funcionar desta maneira... Francisco, deixe-me pegar aqui na questão da dissolução e da dissolução da comunidade para dar um exemplo, enfim, altamente polémico e discutível das questões da dissolução e de uma certa ameaça, digamos, a um entendimento razoável da comunidade. E é uma questão que eu enfim, dirijo à Teresa, mas que, enfim, pode depois ser retomada por si e por quem quiser, inclusive depois no debate, que ainda vamos ter algum tempo para o debate. Hoje há claramente uma guerra cultural. E há uma guerra cultural, já falamos aqui de várias guerras, neste caso uma guerra cultural, que num certo sentido é uma guerra cultural contra o Ocidente. Há um colunista e um ensaísta, o Douglas Murray, que eu gosto muito de ler, e ele chama muita atenção para isso. Tem inclusive um livro cujo título é basicamente A Guerra ao Ocidente, salvo erro algo do género. Nós hoje assistimos a um policiamento da linguagem que é obviamente incompatível com a liberdade de expressão. Ativismos de raça, de género, revisões e reenquadramentos da história marcam a atualidade. Um filme como E Tudo o Vento Levou é objeto de cancelamento. O Washington Post publicou em 2018, vejam bem, um artigo contra Aristóteles. E de que se tratava? De acusar Aristóteles de ser o pai do racismo científico. Depois temos, os ataques às histórias juvenis da Enid Blyton.
No fundo, tudo isto, manifestações que reivindicam a democracia, dizem, nós dizemos isto porque somos democratas. Em específico, Teresa, que tipo de convicção lhe parece ser a mais eficaz para combater, no fundo, isto que são novas formas de totalitarismo, apesar de tudo disfarçadas de pluralismo, de liberdade de opinião? Eu vou responder, mas começo só por introduzir, porque acho que faz a ponte entre o que o Francisco dizia e a questão do Eduardo, um autor que eu também acho que que até previu, parece-me, o Tocqueville no fim da democracia na América. Ele questiona-se de que forma, não é, assistindo a esta extraordinária revolução democrática assente no princípio da igualdade, de que forma é que a tirania pode voltar a entrar no mundo. E ele diz, não será pela revolução, será pela atomização, pelos elos da cadeia que se vão separar, e depois descreve um indivíduo, ele descreve-o como centrado nos pequenos prazeres com que alimenta a sua alma, que se retira do espaço público, não é? E fica cada vez mais focado no seu interesse individual, já não tem noções de comunidade, de pátria, de família, do que seja, de ligação, qualquer que ela seja, não é? Aquilo que o Burke dizia que são os pequenos pelotões que reivindicam o nosso afeto e a nossa lealdade e que permitem que a sociedade não se desintegre. E, portanto, ele vê no individualismo, curiosamente, e sublinhando muito o papel do associativismo na democracia americana, ele vê no individualismo o perigo. E eu passo daqui para a questão do, vou chamar-lhe wokeismo, que já denota um sentido pejorativo, porque alguém poderá dizer, e com razão, não é o wokeismo, é a justiça social, e isso mostra o que nos divide, não é? Ainda bem que podemos falar livremente sobre o que nos divide. Parece-me que essa questão do wokeismo é muito interessante porque tem um elemento do excesso de individualismo que o Tocqueville anteviu, ao mesmo tempo que vai buscar contributos neomarxistas. Ou seja, do ponto de vista da estrutura de pensamento, assenta na ideia, e tem muito a ver com a Escola de Frankfurt, que era muito... Quer dizer, por exemplo, eu acho o Gramsci um autor absolutamente fundamental, e do ponto de vista daquilo que é a proposta teórica é muito sólido, mas depois aquilo vai entrando numa espiral, não é? Que hoje aquilo que nós vemos já não é tão sólido. Mas que vai buscar a lógica marxista do confronto como fator estruturante da sociedade, já não entre classes, não é? Mas de acordo com identidades tão múltiplas quanto nós consigamos imaginar, mas tem um problema que é bastante complicado para as democracias liberais, que é que a nossa culpa ou a nossa inocência vai ser determinada não pelo que nós fazemos ou dizemos, mas pelo que nós somos. E nós vivemos, parece-me, que excessivamente e perigosamente tranquilos com essas ideias. Em Portugal, parece-me, isso ainda não é evidente de todo, nós temos-nos protegido bem, eu não posso, mas as universidades portuguesas não me parece que... Sim, ainda vão sendo imunes. O Reino Unido, as universidades americanas, etc. Portanto, há essa dimensão que é interessante neomarxista, portanto, essa ideia do conflito do opressor versus o oprimido, a ideia de que o poder pode servir não apenas para melhorar as condições da condição humana, mas a própria condição humana, da engenharia social, se quiserem, através da linguagem, que tem aqui um papel fundamental. Por exemplo, a ideia, não digas mãe, diz pessoa lactente ou lactante. Bom, aqui nós estamos perante engenharia social, não é? Através da linguagem. Achemos bem ou não, poderão responder, mas é necessário para uma justiça social e um princípio de igualdade. Ok, eu estou aqui para debatermos que não, mas é um facto, não é? Nós não podemos simplesmente ignorar essa profunda alteração, e eu concordo com o Francisco que é uma alteração profunda nos últimos tempos. Mas também me parece uma coisa interessante, é que isto é um casamento, não sei se de conveniência, se de convicção, entre essas fórmulas neomarxistas e uma forma hiperbolizada ou degenerada, se quiserem, de liberalismo, que contraria os próprios princípios do liberalismo clássico, que é a ideia de que existe um radical direito à autodeterminação, a não ser ofendido, ou seja, é este narcisismo, este excessivo foco para dentro, não é? Nós perdemos a ideia de comunidade, até a ideia de verdade, de bem comum. Ninguém fala no bem comum. Um hedonismo, digamos. Exatamente, self-love, self-care, toma conta de ti, cuida de ti, anda tudo à volta de nós próprios, e o Tocqueville anteviu isso muito bem na democracia na América, e isso já não é uma coisa neomarxista, isso já é uma coisa de uma certa perversão do liberalismo. Qual é o problema aqui? Eu acho que isso é muito interessante
para o direito, não é? Que poderá responder isso. A filosofia política também terá um trabalho aqui a fazer, e a política, sobretudo, que é quem nos pode salvar. É prática. Exato. Mas entram aqui em confronto, por exemplo, eu acho que foi no fim de 2022, uma senhora, eu não quero dizer mal a história, vocês depois podem confirmar, mas foi presa foi detida por estar em silêncio, em oração, suponho que tenha sido ela disse que estava em oração, porque ainda não conseguimos adivinhar se ela estava em oração ou não, junto a uma clínica onde se fazia interrupções voluntárias de gravidez. E isto coloca um dilema, porque isto vai dividir-nos. Haverá quem diga, foi presa e muito bem, porque está ali, está a assediar, a ser uma ameaça, a incomodar aquelas mulheres que livremente se dirigem àquela clínica. E haverá quem diga, e também muito bem, isto é quase distópico e orwelliano, prender-se uma pessoa que está num espaço público, não é num protesto organizado, não constitui um bloqueio físico, uma ameaça física, nem abriu a boca e foi detida. Nós vamos ter cada vez mais problemas destes. E eu acho que o direito também tem que não sei qual é a área do direito de ninguém, porque isto não dá dinheiro, não é? A Mafalda pode responder eventualmente. Mas deixo-te o desafio e a questão. Francisco, sobre esta questão destes novos radicalismos... Também, vamos lá ver, tem os perigos, tem vantagens, como tudo, é como o populismo. Vamos lá ver, o que é o wokeismo? Tem esse lado, já usando pejorativo. Qual é o aspecto positivo daquilo? Aquilo normalmente são movimentos de setores que historicamente foram de facto oprimidos. Fossem as mulheres, fossem os homossexuais, fossem os negros, de facto são setores historicamente oprimidos. E que num processo de emancipação passam por uma fase de afirmação da sua identidade de uma maneira hiperbólica, como disse e bem. O risco é se ficam nessa fase. Porque se ficam nessa fase, nós de facto não conseguimos comunicar uns com os outros. Se nós, de facto, se tudo ficar apenas nessa fase, nós deixamos de comunicar. Há um auto-isolamento. Não, é uma fragmentação da realidade, não é uma fragmentação da realidade humana. Portanto, apesar de tudo, o que eu vejo de positivo são lutas de emancipação, processos de emancipação de segmentos da sociedade historicamente oprimidos. Aí sou um pouco seguidor do Marx, nessa perspectiva analítica e crítica, e de toda a teoria crítica de Frankfurt. Mas com a evolução dos costumes, com a evolução das mentalidades, a própria história das mentalidades... Está a ocorrer agora. Agora, eu acredito que isto passe para uma fase que seja transitória, que se passe para outra fase. O que me perturba mais, retomando uma coisa que o Eduardo aqui disse há pouco, é que estes grupos hoje construíram um discurso de ódio ao mundo ocidental. Quando é o mundo ocidental que permite isto tudo e mais nenhum mundo permite nada disto. É a cultura ocidental e vamos aos gregos. Os gregos são a primeira grande sociedade, a primeira grande sociedade humana que consegue interrogar-se acerca dos outros para se interrogar acerca de si próprio. Eles são os primeiros que se preocupam verdadeiramente com os outros. Hoje em dia também há o costume, nesses grupos, das universidades americanas sobretudo, que são piores, muito piores de facto, e brasileiras também já se passa isso muito no Brasil, aqui em Portugal menos, mas na parte patológica da questão, que é a de desvalorizar, por exemplo, o mundo grego, dizer, não, os gregos foram buscar a Babilónia, foram buscar ao Egito, e foram buscar isso tudo, mas eles trouxeram algo de radicalmente novo, é que eles são os primeiros que manifestam uma genuína são fundadores da etnologia, digamos assim, e até da antropologia, porque preocupam-se com os outros e, ao mesmo tempo em que se interrogam sobre os outros, interrogam sobre si próprios. E isso marca definitivamente a cultura ocidental. É o único espaço onde nós podemos discutir tudo isto e auto-interrogar-nos. Isso faz parte do Ocidente. E quando vejo alguns desses grupos com um discurso anti-ocidental puro e duro. Eu pensei que muitas vezes tem que ver com o ataque a alguns processos imperiais, enfim, mas hoje em dia isso ultrapassou todas as marcas. Ultrapassou todas as marcas e aí sim o Ocidente tem que se defender. Não é um Ocidente especificamente, também não é um Ocidente judaico-cristão que tem que se defender, embora não ponha em causa uma parte da herança judaico-cristã. É, do meu ponto de vista, o Ocidente greco-romano. É o Ocidente que tem a sua grande origem no mundo grego. O Ocidente tem a sua grande origem em Atenas, onde se passaram, de facto, coisas excepcionais. E depois há outra coisa.
Há uma coisa que também tem um poder, que tem uma dimensão quase infinita na vida humana, que é a estupidez. Não é? Que nós defendemos, então, a estupidez tem um peso enorme e os estúpidos têm uma vantagem sobre os inteligentes, é que nós, um indivíduo estúpido neste sentido, não estou agora nada inteligente contra os estúpidos nem os deploráveis, mas o estúpido não tem capacidade, tem muita dificuldade, nós temos muita dificuldade, nós todos com inteligências médias, não estou a falar, haverá aqui inteligências brilhantes, não é o meu caso, mas uma pessoa com uma inteligência razoável tem uma enorme dificuldade em conseguir pôr-se na posição do sectário, do primário, daquele... Estupidez é neste sentido, evidentemente. Eu tenho a tese que nós todos somos inteligentes. E tem que se justificar. E a estupidez tem um poder imenso e teve historicamente e manifesta-se também aí. Portanto, há coisas... Eu outro dia soube de um caso que eu nem sei como é que é permitido, não vou dizer qual é a universidade, depois direi em privado aqui ao Eduardo, mas há aqui uma universidade onde há uma professora que se recusa a ensinar o Kant. Na filosofia moderna, que se recusa a ensinar o Kant. E, portanto, há outro professor que vai se vestir para ensinar o Kant. Porque, alegadamente, o Kant escreveu coisas de índole sexista, etc. Não sei como. Isto é inadmissível. Isto é em Portugal. Não vou dizer qual é a universidade. Mas isto passa-se aqui em Portugal. Isto não pode ser. Isto não pode ser. Isto, de facto, é o limite de tudo. Mas isto agora já ultrapassa... Eu acho que já estamos mesmo no campo da imbecilidade, digamos assim, porque ela existe. E ela manifesta-se nos mais diversos campos. Mas eu procuro olhar sempre com algum otimismo para as coisas e dizer, apesar de tudo, nós demos passos em frente, a democracia tem conseguido resistir e vai convivendo com estas coisas todas e vai conseguindo superar. Agora, nós temos é que saber resistir a isto. Em todas as épocas há discursos hegemónicos. Da resistência, e eu por acaso acabei por não responder à pergunta do Eduardo, eu acho que a resistência é exatamente, face à estupidez, há duas coisas, é o senso comum. Porque o senso comum ativa-nos, isto não faz sentido. Isso é muito cartesiano, não é? A coisa mais bem distribuída no mundo. Mais bem distribuída no mundo, e é o humor. Nada desafia mais a estupidez do que o humor, não é? Porque também nos une, não é? O amor e o humor faz-nos... Isto não faz sentido nenhum. Portanto, eu acho isso é fundamental. Aliás, os sectários normalmente não se riem. Pois não têm humor. São muito sisudos. De um lado e do outro não se... Agora, se até o Kant já foi, não sobra nada, porque o Kant até é muito... Pois, mas tem que ver com afirmações do Kant. Exato. O Kant, um autor do iluminismo central da Aufklärung alemã, não é? O Kant, todas as coisas chegam, porque o que é que fazem? Vão buscar textos epocais. E descontextualizados. Voltamos aos gregos, as coisas eram assim, ponto, havia escravos, mas não tem nada a ver com a escravatura hoje. Há sempre algumas coisas assim. Isso realmente hoje há um risco real, não é inventado isso. Esse risco existe. Apesar de tudo, eu estou convencido que isto faz-se por equilíbrios. Não é? Mas, e tal como noutras fases as coisas, houve um pensamento hegemónico num certo sentido, depois vai sendo noutros, as coisas vão andando de um lado para o outro. As democracias permitem estes movimentos pendulares. Não? A questão da identidade tem que ser defendida, evidentemente. Eu também tenho a noção de que nós só conseguimos lidar com a alteridade se tivermos alguma identidade. Senão, então, é o caos absoluto. Não é? E o caos, o Platão, começamos por dizer isso, o Platão o que dizia era uma coisa muito simples, dizia, quando se instala um regime anárquico, ou quando a população percebe, tem a sensação, na sua representação mental, de que o regime é anárquico, vai correr buscar um tirano. Claro. Vai correr buscar um tirano. E isso é verdade. Vai correr buscar um tirano. Bom, esperemos não correr exageradamente esse risco. Não, nós não estamos em nenhuma anarquia. Nós continuaremos aqui... Estamos numa democracia. Continuaremos aqui durante muito mais tempo a conversar. Eu acho que ainda há uns minutos, relativamente poucos, se alguém quiser colocar, não digo colocar uma questão, mas fazer algum comentário especificamente à Teresa Nogueira Pinto e ao Francisco Assis sobre esta viagem por um problema, não é? Eu acho que as conversas assombradas são sobretudo viagens por problemas e são viagens inacabadas, no sentido em que a Agostina nos falava muito do inacabado, portanto há sempre alguma coisa que está aqui em construção e, portanto, tem a palavra, a Assembleia é soberana, como na Grécia, e por isso cá estamos, para os ouvir. Sim? A minha resposta é isso até pode acontecer, eu estarei a opor-me firmemente a isso. Porquê? Porque não me parece que seja possível, não há legitimidade
democrática. Nós estamos sempre a falar de governança global e mesmo o modelo federal europeu, que acho que diverge do Francisco, mas não tem ainda legitimidade democrática, porque parece-me que a legitimidade democrática tem que assentar primeiro num quem, não é? E um quem, ou seja, a ideia do cidadão do mundo, a ideia de uma democracia global é absurda, não seria possível, não é? Portanto, eu defendo que a maneira mais segura para nós estarmos no mundo e assegurarmos uma comunidade política que é democrática é do Estado-nação. Nem abaixo, nem acima. Mas eu não sou uma progressista, eu sou uma conservadora, portanto às vezes acho que é bom olhar para trás. Essa ideia de que para a frente é que caminho é um absurdo. Nós tivemos depois da tão simpática democracia grega ou do iluminismo os totalitarismos do século XX. Portanto eu acho que nós passarmos para um governo global, se me conseguirem convencer que há legitimidade democrática, e a legitimidade democrática tem que sempre partir de uma ideia de que nós partilhamos alguma coisa de comum. Não é? O Dom Afonso Henriques, o Bacalhau à Brás. Isto não quer dizer uma comunidade fechada, atenção, porque as pessoas depois pensam logo, sangue e sol. Não é nada disso. É nós dividirmos-nos no mundo e sermos atores soberanos a partir da unidade que é o Estado-nação. E se nós virmos onde isso não funciona, por exemplo, movimentos secessionistas, etc., a coisa é muito complicada. Ou seja, onde não há soberania, onde o Estado não é soberano, não é um sítio onde apeteça muito viver. Pensar assim... Pronto, há alguns países onde isso não apetece, apesar de tudo, eu acho que nisso o Hobbes tinha alguma razão. Mas é um debate super importante e que nós vamos ter. E é um debate que é muito engraçado porque eu acho que divide a direita e divide a esquerda. Não é uma clivagem óbvia. Há muita direita, globalista e federalista. E há uma esquerda soberana, não é? Espero que continue a existir. Pronto, é isso. Soberana não, soberanista. Sim. Não sei se... Francisco Assis, eurodeputado. Sim, não é por ter sido eurodeputado, mas é porque o tema me interessa. Com o conhecimento direto da Europa, no terreno, metendo a mão na massa na Europa, era assim que eu queria dizer. Sim, e percebi as vantagens e as limitações. Eu respondo a sua questão, a parte final. A inteligência artificial, evidentemente, é um tema... Era outra conversa. Era outra conversa, exatamente. Aliás, que está a ser discutida na Europa neste momento. É o primeiro espaço político onde se está a avançar com legislação no sentido da regulação da inteligência artificial. E é polémico isso, porque também se pode... A regulação excessiva pode ser fator de perturbação da criatividade nesses... E a autorregulação é sempre o melhor caminho, mas não queria interromper. Sim, mas pode funcionar. Agora, em relação às questões, eu julgo que a democracia a nível global também acho impossível. Pelo menos nem há 200 anos. Não é? Agora, acho que o que aconteceu de melhor, apesar de tudo, foi agregações regionais. Os mecanismos de agregação regional. Isto é evidente que a ONU, num certo sentido, reproduziu ou quase todas as insuficiências da Sociedade das Nações. Se nós estivermos atentos, reproduz praticamente todas as insuficiências da Sociedade das Nações. E basta ver a incapacidade total das Nações Unidas neste momento de agirem como agente regulador dos principais conflitos internacionais em curso. É quase total, não é? Fazem declarações, o Secretário-Geral faz declarações, mas não mais do que isso. Portanto, não tem qualquer... Andamos há 20 anos a discutir... Andam há 20 anos ou 30 anos a discutir a reforma do Conselho de Segurança.
E eu estive a dar uma cadeira nessa área aqui há tempos e havia um aluno que no final me perguntava, sei lá, mas professor, se aumentar o número de membros do Conselho de Segurança, provavelmente o mundo haverá uma melhor representação do mundo, mas não acha que a confusão vai aumentar? Claro que vai aumentar. O Conselho de Segurança, se já é difícil a unanimidade, quanto a evidente, é uma regra matemática pura. Se aumenta o número de parceiros do jogo, a possibilidade de haver consenso diminui. Portanto, agora, a agregação regional, apesar de tudo, tem funcionado. E aí eu sou profundamente defensor da União Europeia e do sucesso da União Europeia e das vantagens da União Europeia. Agora, é evidente que nós não podemos olhar para a União Europeia como olhamos para cada um dos Estados-nações que a integram. E o risco talvez seja, ou foi por vezes, o de termos projetar demasiado depressa no espaço europeu modelos de participação e de intervenção democráticos que só se podem fazer ainda ao nível do Estado-nação. Não é por acaso que as pessoas praticamente não votam, ou votam pouco para o Parlamento Europeu, apesar de tudo votam mais para os Parlamentos nacionais. Portanto, mas eu aí sou o defensor da integração europeia, julgo que isso é essencial, porque eu julgo que nós, de facto, as guerras culturais, depois essa outra discussão um dia vamos ter, porque não coloco exatamente os mesmos termos. Agora, é evidente que há confrontos, inevitavelmente, porque há modelos diferentes, há mentalidades diferentes, há estruturas mentais até diferentes a separar várias regiões do mundo. E nós tivemos durante 40 anos um grande confronto, ou 50 quase, um grande confronto de base ideológica que dividiu o mundo ao meio. Mas foi talvez o período mais ocidental do mundo, porque eram ideologias absolutamente ocidentais. Não há nada de mais ocidental que o marxismo. O Marx era há um pensador polaco, Kolakowski, que começa um livro sobre o marxismo e começa com uma frase que parece que não quer dizer nada e diz tudo. Karl Marx era um filósofo. Karl Marx foi um filósofo alemão. Ponto. E a seguir continua tudo. Foi um filósofo alemão. A partir daí termina tudo. Foi um filósofo alemão. E é a partir daí que ele constrói todo o seu sistema. Até profundamente ocidental. Profundamente. Nós foi uma disputa ocidental. O grande imperialismo, se formos ver, o grande imperialismo do Ocidente foi neste período. Por um lado, o mundo liberal e o outro lado, o mundo marxista. Todos tão ocidentais uns como outros. Aliás, o marxismo e o liberalismo têm ali raízes muito... Daí essa questão, tem raízes muito próximas em alguns campos. E tocam-se muito, nomeadamente na valorização da dimensão económica. Como aspecto fundamental que determina o comportamento humano. Portanto, o que me parece é que essas agregações regionais são importantes, porque nós sozinhos não nos conseguimos defender. Neste momento, julgo que estamos a entrar numa fase, pelo que se está a verificar, que pode ser perigosa, apesar de tudo, que é esta, os confrontos, até em termos económicos, comerciais. A União Europeia acabou de anunciar, há 15 dias ou 3 semanas, porque o presidente francês fez essa exigência, porque estava a ser pressionado pelos agricultores em França, que a União Europeia interrompia o processo negocial que estava numa fase aparentemente de conclusão com o Mercosul. Isto, imediatamente, no Mercosul, tem uma reação positiva, curiosamente. Mesmo aqueles que diziam que eram a favor do acordo, ficaram todos contentes com o fim do acordo, porque disseram, não, é que aquilo significava que os países europeus mais ricos, mais poderosos e tecnologicamente mais evoluídos, mais competitivos, iam entrar aqui no mercado brasileiro. Nós queremos proteger. No Brasil, hoje, o discurso, no Brasil e nos países da América Latina, é o discurso desenvolvimentista de há 30 ou 40 anos. Nós temos já um mercado forte, nós temos que viver do nosso mercado e temos que nos proteger, como os europeus e os americanos se protegeram numa fase inicial. E só depois é que nos podemos ver. E, bom, a ver, eles têm alguma razão em alguns campos. Eles têm alguma razão, porque é verdade que uma abertura excessiva pode levar a que percam... E já perderam. Eles desindustrializaram-se, tal como nós. Nós temos a mesma questão. Nós hoje dizemos que estamos desindustrializados europeus. Não precisamos de nos reindustrializar. E isso obriga a uma relação diferente com a China e com outros. A globalização já teve melhores dias. Isso é um facto. Já teve melhores dias. Provavelmente vamos passar por uma fase agora de algum retrocesso. Nessa fase de retrocesso, o que me parece muito importante é que a agregação regional funcione. E, nesse sentido, a União Europeia é, do meu ponto de vista, a grande solução resposta. ainda. É de longe a melhor solução possível. As alternativas, do meu ponto de vista, são todas muito, muito piores, nomeadamente para um país como o nosso. Teresa, observação telegráfica sobre isto? Uma observação muito telegráfica, que achei curioso, porque eu acho que esse debate também reproduz o que se passa da divergência, não é, entre um pensamento... Ou seja, o que é que nós estamos a ver na prática? A ideia que problemas globais requerem soluções globais. As alterações climáticas, obviamente que serão globais, não é? Tudo o resto tem alguma dificuldade. Mas, por exemplo, os protestos dos agricultores
tem também relação com a questão das águas. Será que as pessoas querem? O mundo está mais fragmentado, a história voltou o conflito e nós continuamos a falar com uma falta, parece-me, de adesão à realidade. A ONU está a falhar sistematicamente, eu não sei se durará muito mais, porque não tem nenhuma adesão à realidade do mundo. E, portanto, eu acho que o que nos falta às vezes é nós agarramos grandes temas, mas não, a realidade do mundo está-nos a contrariar. E nós temos que lidar com isso, parece-me. Foi um bocadinho essa... Nós estamos num mundo mais fragmentado por blocos e alianças de geometria variável, muito variável. Bom, diga, Francisco. Não, estou de acordo com essas alianças de geometria. Bom, haveria muito mais questões, nós próprios gostávamos de ficar aqui a conversar muito tempo, transitará para uma próxima conversa. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer à Mafalda Santos Carvalho, enfim, as observações tão pertinentes que nos fez, articulando aqui a questão do direito com este problema da convicção. Naturalmente, à Teresa Nogueira Pinto e ao Francisco Assis terem enriquecido alguma coisa que nos deixa também um pouco em suspenso, e esse é um dos propósitos destas conversas. A próxima conversa vai ser sobre a lealdade. Estejam atentos ao site e, naturalmente, que quem está inscrito receberá o convite. Muito obrigado por terem vindo e vamos continuar à procura de convicções, umas melhores do que outras. Obrigado.